Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio aqui do OAB, Conexão OAB, um projeto aqui da OAB de Porto Feliz, em que nós pretendemos dar voz à advocacia local, para que os advogados possam falar um pouco em seu nome, mostrar um pouco seu dia a dia, sua profissão, o que faz, como trabalha, se dorme, se não dorme, como que é o dia a dia da sua rotina. E estou aqui novamente, meu nome é Renato Libori, estou aqui novamente com a doutora Lídia, minha apresentadora aqui. Tudo bem, Lídia? Fala um pouquinho aí da nossa convidada de hoje. Tudo bem, Renato? Tudo bem? Então, para apresentar a nossa convidada, né? Primeiro a gente precisa saber como chamá-la, né? Porque aqui com a gente ela é conhecida como Mavi, né? Na OAB aqui Porto Feliz, todos nós conhecemos ela. E inclusive como doutora Mavi, né? E aí, a hora que nós fomos fazer a arte, eu pelo menos acabei descobrindo que o nome dela é Maria Vitória, né? E aí nós chamamos ela de Mavi. Então, para quem não conhece, essa é a doutora Maria Vitória. Acredito que ela vai poder se apresentar melhor referente às suas especialidades, mas ao longo da nossa entrevista pode ser que a gente chame ela de Mavi, né? Mavi, conta um pouquinho para a gente, pode se apresentar, por favor. Oi, oi pessoal, oi para todo mundo que está assistindo. Eu sou a Mavi, né? Como a doutora Lídia falou, eu sou conhecida como a Mavi, mas meu nome é Maria Vitória. Eu sou advogada, me considero recém-formada ainda, sou advogada há um ano e meio, mais ou menos. Comecei a atuar sozinha recentemente, então me considero nova na advocacia. Minha área de especialização é o direito animal. Eu sempre quis algo voltado para essa área, então eu me considero uma advogada animalista. Nós temos esse ramo no direito hoje, temos outros advogados que se consideram como animalistas também. E essa é a minha área principal de atuação. Ainda não é a minha única área de atuação, mas é a principal, é onde eu realmente quero seguir o resto da minha carreira aí. Ai, Que que legal, bacana. que legal, Mavi. Não, então vamos entrar um pouquinho aí na sua trajetória dentro da advocacia, como você chegou até aqui. É, Conta pra gente um pouquinho, você sempre foi sua ideia fazer direito, você não tinha essa pretensão inicialmente. Conta um pouquinho pra gente aí como que você chegou até esse momento de hoje, inclusive escolher o direito animal como especialidade. Fala um pouquinho pra gente. Bom, é engraçado até falar disso hoje em dia, porque a minha trajetória até eu escolher o direito, ela não foi aquela história clássica de vocação que todo mundo pensa e, eu quero ser advogado. Na verdade, eu nunca tinha me visto como advogada, nunca me imaginei como advogada. E durante muito tempo, assim, da minha vida até eu começar uma faculdade, eu quis, na verdade, ser médica veterinária ou policial, porque eu gostava muito e gosto ainda dessa questão investigativa, apuração de Nossa! crimes, eu gosto muito. Legal, Eu até cogitei uma época trabalhar com direito criminal, trabalhei um pouco, ainda trabalho um pouco às vezes, mas não é de fato o que eu quero. Então, no final do ensino médio, eu estava muito confusa, eu sabia que não ia dar certo medicina veterinária, porque eu nunca gostei da medicina em si, e também o fato de que se eu perdesse um animal ali sobre os meus cuidados, talvez eu não conseguiria atuar mais. Então, eu tive uma conversa com os meus pais e aí surgiu a ideia do direito. Na verdade, foram os meus pais que falaram: Olha, por que que você não faz direito? E eu lembro que eu falei: eu não quero ser advogada, porque na minha cabeça, ser advogada era ser advogado trabalhista ou de família, né, que são áreas mais tradicionais, e eu não queria isso. Então, eu comecei a faculdade de direito porque os meus pais falaram: Olha, mas você pode seguir uma carreira policial de repente, se for o que você quer, né? E aí eu comecei a faculdade visando ser delegada de polícia por conta dessa investigação, né, que é algo que eu gosto, mas também, de certa forma, como delegada, eu conseguiria proteger os animais de alguma forma. Então foi por isso que eu comecei, que eu escolhi o direito, e no começo, assim, da faculdade eu já me apaixonei pelo direito, eu vi que realmente era isso que eu queria. E eu comecei a me aprofundar na questão animal, porque é sim uma área muito nova, é algo muito novo. Quando eu fiz a minha faculdade, quando eu finalizei a minha faculdade, ainda não era uma área que falavam sobre. Então, foi depois da minha formação que eu comecei a me aprofundar mesmo no tema do direito animal. E aí eu comecei a entender e perceber que tem uma lacuna muito grande entre a legislação que a gente tem, né, e a sua aplicação prática. A gente vê muito isso nos casos, principalmente os casos que saem na mídia.
Então, nesse momento, eu percebi que não basta só uma indignação das pessoas, ou nossa, ou um ativismo na causa, né? É necessário, sim, um conhecimento mais técnico sobre a área e essa atuação profissional mais estruturada. E aí eu decidi que era realmente o que eu queria fazer. Nossa, que bacana. Legal, Mavi, que bacana. Em relação então a esse, entrando um pouquinho já, né, no seu, na sua especialidade aqui, direito animal, realmente para mim foi uma surpresa se familiarizar um pouco com essa área. Eu sei que existe o direito dos animais, eu sei que isso faz parte do nosso ordenamento jurídico, inclusive a gente ouve isso muito na mídia, né? Mas a gente, na faculdade, pelo menos eu não tive esse embasamento legislativo sobre de que forma isso se aplica na prática, como que a gente de fato protege os animais, a quem atinge, né? Quem que atinge o direito dos animais. Então fala um pouquinho para a gente sobre dar esse contexto, não só legislativo, mas a prática mesmo do dia a dia. Qual que é o seu trabalho dentro do direito animal? A quem quem que você atende na qualidade de advogada, né? Geralmente, de que lado você está como especialista? Fala um pouquinho para a gente nesse sentido. Bom, sobre o direito animal, falando um pouquinho, né, sobre a questão do que é o direito animal e também questão de legislação, porque eu também não tive na faculdade, a gente não falava sobre animais, sobre direito animal, a dignidade dos animais, né? Então, eu fui descobrir isso muito estudando sozinha, até para fazer o meu TCC, que foi um tema voltado a animais, e também depois que eu me formei, comecei minha pós-graduação, então aí eu comecei a me aprofundar mesmo no tema. Mas o direito animal, assim como qualquer outro ramo da advocacia, ele é um ramo jurídico e a gente busca assegurar a proteção dos animais enquanto seres sencientes, porque eles são seres sencientes, então combatendo os maus tratos, abandono e também outros tipos de violação de direitos dos animais. E eu acho importante até mencionar que a nossa Constituição Federal, né, que é a Constituição, no artigo 225, ela fala sobre os animais. Então, ela veda a crueldade animal e protege também a dignidade desses animais. E não só animais, quando a gente fala sobre animais, a gente pensa em animal, gato, cachorro, né, que são os mais domésticos, mas animais no geral, assim, todas as espécies. Então, ela dá um valor, né, a Constituição, ela traz esse valor para os animais, não só um valor econômico e ambiental, mas como seres por si mesmos. É isso que a gente fala muito no direito animal. Eles importam por si mesmos, não ligado a uma questão econômica ou ambiental, né? E a Constituição, ela traz isso. Então, eu penso muito isso. Eu falo, poxa, se a nossa Constituição, que é a Constituição, fala sobre isso, isso demonstra que os animais, eles são, sim, protegidos enquanto indivíduos, né, dentro do nosso ordenamento jurídico. E você me perguntou sobre a questão de quem eu represento, né, nas causas. E é uma questão, assim, que muitas pessoas ainda não entendem, e eu super compreendo, porque é uma área muito nova, é algo muito novo, é diferente do tradicional da advocacia, né, eu sempre falo isso. Então, assim, os animais, né, eles não possuem a capacidade civil, a gente sabe disso. Então, a atuação, ela se dá por meio de representantes, que são seres humanos, né, e pode ser tanto tutores, que são os responsáveis, ou protetores, ou ONGs, associações, e até mesmo algumas entidades que representam uma coletividade de animal, ou um animal em específico. Então, assim, embora os animais eles sejam sim seres sencientes, como eu comentei, eles não possuem essa capacidade civil que eu comentei. Então, por exemplo, assinar uma procuração, eles não conseguem. Uhum. Mas também, esse é o caso de pessoas que têm alguma deficiência mental grave, ou nascituros, ou bebês, crianças, né? Pessoas que possuem alguma interdição civil, que precisam ali de um representante para poder praticar os atos da vida civil em seu nome. Então, é basicamente dessa mesma forma que funciona com os animais. E a nossa atuação, ela é sempre voltada para casos de maus tratos, a responsabilidade civil também, família multiespécie, que é uma coisa que é muito falada dentro do direito animal, e até uma curiosidade, né? Hoje em dia, a família multiespécie é a grande maioria das famílias aqui do Brasil. Então, toda família tem algum animal ali, e a grande maioria trata esse animal como um membro da sua família. Então, a gente atua nessas causas, né? Então, também tem a questão de transporte aéreo de animais, que a gente precisa de uma autorização para que esse animal ele seja transportado de uma forma segura dentro dessa aeronave e não despachado como carga, né? Que a gente já viu acontecer, muitos animais morrem, infelizmente, dessa forma.
Então, também nós temos a proteção de animais comunitários, outras coletividades de animais também, como aqueles que são explorados por charretes, por exemplo, que a gente vê muito acontecer muito isso também. Então, assim, o direito animal, ele é uma área ampla, né, e que está, assim, num constante crescimento. Tende só a crescer. Nossa, bem, quanto conteúdo, né? Às vezes é É como muita coisa. a gente comenta, né? A gente que não está nessa vivência dessa advocacia de nicho, né? A gente nunca se olha com outros olhos, né? Você comentou agora da É, situação da charrete, né? A gente é do interior, sim, né? É o que mais tem Exato. aqui. A gente costuma brincar que o trânsito, às vezes a gente para no semáforo, mas a gente também para cavalo, né? É umas coisas que só acontecem aqui no Exatamente. interior. E agora você Exatamente. comentando isso, eu falei, realmente como as famílias agora que estão crescendo cada vez mais, né? Praticamente é um filho, uma terceira pessoa, tem medicamento, tem alimentação, tem que ter moradia, os gastos Sim. é algo assim que a gente precisa, o direito, né, que tem que abrir os olhos cada vez mais para essas questões, porque é algo urgente, né? Não é algo para o futuro, né? é, Exatamente. Eu comento muito que é uma questão de um animal não é um acessório para você ou para sua família ou para sua casa. Ele é um ser vivo. Então, eu costumo comparar bastante com um bebê, né? Que também Sim. não tem. Ele precisa de um cuidado específico e o animal também precisa. Então, se você não tem condição de dar esse tratamento para o animal, é melhor que você não tenha. Porque realmente é uma coisa que precisa ser falada, precisa ser alertada, e as pessoas precisam de deixar esse pensamento retrógrado sobre os animais, né? Que infelizmente ainda é muito comum. sim. Uhum. Não, e engraçado que algumas coisas, como foi o exemplo que você deu da charrete, como é uma coisa muito usual e há muitos anos, né, a humanidade vem evoluindo dessa forma, nós achamos normal. É, esses dias mesmo, eu via, até estudando um pouquinho sobre esse tema, eu vi uma imagem que era eu acho que era um burrinho, em outro país aí, acho que aqui na América do Sul, em que ele tava claramente com uma cara bem desgotado, assim, sabe? Cheio de é, é, uma parafernália, assim, em volta do corpo dele, cheio de bolsas, enfim. E realmente, se a gente hoje, com a nossa cabeça, analisando isso, olhando hoje na realidade que nós vivemos hoje, a gente para pensar e fala, meu Deus, que absurdo com um ser vivo, né? Só que assim, existe essa maturidade, ela precisa vir aos poucos, né? E eu acho que tudo evolui junto, o direito, é fato, ele está sempre correndo atrás da sociedade, nunca é o contrário. Então, a impressão que me passa é que o direito animal é, de fato, uma área em plena expansão. Apesar de não ter mudado tanto, se eu olhar para trás ali na época que eu aprendi na faculdade, já uns 15 anos atrás, sobre os direitos animais, não dá para a gente. Eu acho que evoluiu muito em termos de casos, eu não sei dizer a respeito de legislação, mas a base ela parece que permanece a mesma. Nós temos a Constituição Federal, algumas leis esparsas aí, não existe um ordenamento jurídico próprio para isso, mas é fato que nós ainda, como sociedade, estamos caminhando de uma forma e o direito vai ter que saber correr atrás. Né? Então, essa imagem que eu falei do burrinho me marcou muito, assim, porque é uma coisa que é ainda uma pergunta que eu quero te fazer, mas para mim, pelo menos, mexe muito emocionalmente. Eu tenho um Ah, cachorro também e a gente vê o sim. quanto, o quanto eles são puros, né? São seres tão puros e eu fico imaginando agora casos recentes, eu vi que você publicou até no Stories a respeito de maus tratos, assim, mas maus tratos num nível muito alto, e nós estamos falando de mutilação de cachorros e outros animais, assim, é um nível muito absurdo, assim, sabe? E isso mexe muito emocionalmente comigo. Eu não sei se eu conseguiria atuar na prática. Então, essa Não, era uma pergunta até que eu deixei não. para fazer lá na frente, mas eu acho que eu quero fazer agora. Como que você atua no dia a dia como advogada? Você mesmo falou da sua experiência como veterinária, né? A respeito de não querer ver um animal ali morrendo na sua mão ou algo do tipo. Como que você atua? Como esse seu lado emocional comunica com o lado racional, ou seja, como o advogado e a Mavi que gosta dos animais se comunicam no dia a dia, como que você vê como que você analisa emocionalmente esses casos? Perfeito. Bom, essa questão de, de questão emocional mesmo dentro da advocacia, eu penso que
todos nós, advogados, precisamos trabalhar nosso emocional, independentemente da área que a Sem gente atua, dúvida. porque nós trabalhamos com pessoas, na grande maioria das vezes, né? No meu caso, também com animais. Então, a gente tende a se comover ali com a situação, né? Que a gente pega para lidar. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito envolvida com a causa animal. Então, assim, a consequência grande é que eu tô sempre sofrendo, eu trabalho sofrendo, mas eu vejo muito lado positivo disso também, porque é justamente isso que me faz ter mais vontade de trabalhar nessa área e de me forçar a fazer algum tipo de justiça, ou, no mínimo, pelo menos, dar voz para uma causa que precisa de voz. Então, ao mesmo tempo que eu me revolto muito e eu me decepciono muito com o ser humano em si, eu também sinto que é isso que me dá força também de buscar uma justiça que seja digna e também que bata ali com a crueldade que acontece com esses animais. Então, a gente fala muito sobre impunidade, né, no direito animal. A gente dificilmente vê alguém ser, de fato, responsabilizado, né? E isso é muito decepcionante, é muito triste. A gente vê como, nessa questão, o direito é muito falho, o judiciário também. Então, mas ao mesmo tempo é isso que dá a força, né, como eu comentei, de a gente continuar batendo sempre nisso, lutando e gritando aí pelos animais, porque só dessa forma a gente consegue aí um pouco de visibilidade, né? Eu Sim. acredito que, assim como o direito animal, né, quando a gente fala de uma lei nova que está chegando, um nicho novo que se abre, sempre esbarra na questão cultural, né? Eu passei por isso muito no direito de família, nas questões de relações, de divórcio, direito das mulheres, né? Então, ainda assim que surja, né, aquela sensação de impunidade no começo, a importância de continuar, né? Porque Exato. começou uma impunidade, né? Quando as mulheres começaram a ser vistas como o início do feminicídio, todo mundo sentia essa impunidade, né? Mas você vai vendo que aos poucos as pessoas vão se conscientizando, opa, peraí, responsabilizou um, responsabilizou outro, as coisas estão mudando, e aí é aonde a gente vê o resultado, né? A gente começa tirando água de pedra, né? E lá na frente aí ela começa a jorrar, né? Tanto que até comentei esses dias com um colega que eu atendo, né, os clientes aqui no meu escritório, eu cheguei a ouvir por que que agora não pode mais bater em mulher, né? Doutora, por que que não pode mais bater em mulher, né? Aí tive que explicar, tentar conscientizar, a gente tem que, né, ser o profissional, explicar, olha, É, não é porque não é legal. Eu sei que lá na sua família, lá atrás, gerações, né, era um costume, digamos assim, né? Nunca Mas pôde, né, agora, na né? verdade, né? Nunca exato. pode, né? Mas, né, a gente conhece que as pessoas não entendem o não pode, né? Mas hoje, Exato. esse mesmo pessoa que foi até por quê? Porque ela começou a reconhecer as penalidades por conta disso. Então, aí, eu acredito que o fato dele ter sido penalizado, isso impactou diretamente a família, Sim. que impactou diretamente os amigos, que impacta diretamente uma comunidade. E eu vejo o seu trabalho dessa forma. Começa com o bichinho de um, que É, atinge o bichinho do vizinho, que atingiu o bichinho daquele bairro, né? Que nós tivemos aqui casos de repercussões da cidade, que acabou por atingir uma cidade toda, né? Então, exato. assim, aos pouquinhos, passinhos de formiga, vira uma causa que todo mundo vai saber sobre o que se trata e todo mundo se conscientiza que não pode mais. Acho bem bacana isso. Sim. Exatamente. É, Não, com certeza. E você falando agora, né, Mavi, eu fiz o questionamento do lado emocional de fato, o profissional, especialmente da advocacia, infelizmente, se a gente se envolve muito emocionalmente, as coisas se misturam, né? A gente tem que saber analisar exato. minimamente frio o ordenamento jurídico para que a gente não se envolva demais emocionalmente e isso prejudique a nossa Exato. avaliação. E eu acho que, assim, você falando me fez pensar, né? Querendo ou não, se a gente fechar os olhos para isso, isso não vai deixar de acontecer. Pelo contrário, vai acontecer ainda mais. Então, qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de ação, ela é bem-vinda porque ajuda a combater um mal que já existe. Então, assim, o mal tá ali, ele tá Exatamente. acontecendo. Se a gente não fizer nada, se a gente só fechar os olhos porque eu fico, eu não quero ver, não quero enxergar porque isso faz mal para mim, na realidade a gente está abrindo espaço para que isso aconteça cada vez mais. Então, eu acho que o seu Exato. trabalho ele é muito relevante apesar Demais, de ser demais. emocionalmente impactante,
com certeza a relevância ela é muito notória por conta disso, porque a gente começa a abrir os olhos para algo que a gente não via, e a gente sabe que o direito, ele corre atrás da sociedade, a gente precisa passar por tudo isso, como foi o caso do Orelha, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, para a gente abrir o olho. Foi o caso do Joca também, né, no transporte de animais, para que as pessoas possam se comover, a gente possa entender o que está acontecendo, por qual motivo isso aconteceu, como que a gente pode evitar para que isso chegue lá no nosso Congresso e aí, de fato, medidas sejam tomadas. Só que é um caminhar, né? Como disse a Lídia, é um passinho de formiga, é um casinho de cada vez, infelizmente. Então, há não muito Exatamente. tempo ainda a gente vive com animais na rua sendo utilizados como charrete, e Sim, isso é normal, é natural ainda. Se casos mais notórios, como a Lídia comentou, de feminicídio, ainda tem gente vendo isso como naturalidade, imagina a causa animal. Então, assim, exatamente. Meu realmente Deus, é uma luta que muito provavelmente a gente, em 10, 15 anos, ainda vai estar lutando e as coisas vão passando, mas a gente espera que cada dia evolua. Casos como esses de repercussão pública recentes, eu acho que já, apesar de até agora a gente não vê nenhum algo concreto acontecendo, isso já é um alerta, eu acho que para as autoridades, para que a gente possa evoluir em termos legislativos, né, no assunto. Mas muito Ai, legal. Entrando um Exato. pouquinho aí no direito, então, propriamente dito, né, dos direitos animais. Pelo que eu fiz uma breve lição de casa aqui, eu vi que existem algumas leis espartas a respeito de direitos animais, em especial, o que mudou muito isso foi a Constituição de 88, né, que trouxe ao menos um conceito basilar aí, tanto para o direito ambiental, né, quanto para o direito animal. Conta pra gente um Exato. pouquinho, é relevante, eu aprendi na faculdade que o animal é visto como uma coisa e não como de fato um ser e tal. Isso na prática é relevante? Você entende que se a gente alterar futuramente, se houver uma alteração legislativa que considere os animais seres conscientes, seres de fato e não coisa, isso você vê isso, você entende que haverá uma proteção maior ou isso no fim é irrelevante? Qual que é a sua visão sobre isso? Perfeito. Com relação a isso, com certeza essa mudança é relevante. Eu falo muito sobre novas legislações, legislações mais fortes, né, que não sejam brandas, mas eu também falo muito sobre uma reforma nas legislações que nós já temos. Então, por exemplo, o Código Civil mesmo, nós já temos um projeto de lei, né, para incluir os animais ali como seres sencientes, porque eles são sim sencientes, né? Não Sim, tem discussão quanto a isso. Então, nem a ciência comprova isso e a nossa Constituição também reconhece eles dessa forma. Então, com certeza, isso vai abrir assim uma porta gigantesca para o direito animal e para responsabilizar aqueles que cometem crimes contra os animais. Porque, infelizmente, como vocês estavam comentando até agora, é uma questão muito cultural também. E é uma questão histórica também. Então, nós tendemos a ver os animais como inferiores aos seres humanos. E aí, quando a gente começa a tentar explicar o porquê, no final não faz tanto sentido, né? Porque aí eu sempre uso exemplos, como eu comentei, de bebês ou de pessoas com alguma deficiência grave mental, né? Então, você também vai dar menos direito para essas pessoas, porque elas também não conseguem escrever ou não conseguem se comunicar como seres humanos, sim. né? Que Só como por nós, isso eles não assim. vão ser protegidos, né? Exato. Então, eu acho que, assim, as desculpas, né, as justificativas que as pessoas usam muito sobre essa questão do direito dos animais é muito fraca, sabe? É muito Sim, fraca mesmo. concordo. Mas, querendo ou não, a gente sabe, né, nós como advogados, a legislação para a gente faz toda a diferença para o nosso trabalho. A gente precisa de algo firme ali, concreto, para a gente se basear. E se a gente não tem muito isso, ou se a gente tem um pouquinho, mas tem algo que vai completamente ao contrário, fica muito difícil a gente conseguir realmente um resultado positivo para a causa, né? Então, com certeza, assim, no meu ponto de vista, essa reforma no Código Civil é o principal do que a gente precisa, porque é o que muitas pessoas e, infelizmente, muitos julgadores ainda falam, né? O animal, ele é uma coisa. Ele não é um ser mesmo, assim, ele não tem a relevância que os seres humanos têm, né? Mesmo a nossa Constituição falando que, sim, eles são seres sencientes. Então, é muito difícil e eu acho que, assim, essa reforma, mudança, novas leis também, é algo que vai fazer toda a diferença para a área, com certeza. E só fazer um parênteses, Lidia, antes de você. Só para ficar claro que a minha pergunta ela foi no sentido de se isso vai ter
praticidade na proteção dos animais. É evidente que eu compreendo que são seres conscientes, não tem dúvida. É que como nós aprendemos que eles são coisas, são seres vistos como coisa, de que se existe a proteção deles e ainda assim eles são vistos como coisa, por qual motivo eles ainda não são protegidos? Será que se a gente alterar isso, a gente vai atingir o objetivo que a gente espera? Foi nesse sentido minha pergunta. É claro que eu entendo que eles são seres conscientes, tá? Só para ficar claro que não fique nenhuma dúvida aqui. Então, eu concordo plenamente. Eu também acho que a partir do momento que a gente passa a ter essa consciência legislativa, até porque o juiz, quem está ali na ponta para de fato julgar o eventual caso concreto, ele tem que se basear em alguma coisa e essa coisa é a legislação. Então, nós não podemos aqui criar leis ou criar entendimentos que fogem o que a legislação permite, mas só para dar esse contexto. Você vai comentar alguma coisa, Lidia? Não, eu ia complementar, né, para tentar trazer do ponto de vista da área familiar, o que a gente poderia incluir nessas situações, né? Quando há um divórcio, uma separação que envolvam animais, eles são os menos visados, né? A gente cuida dos filhos, a gente cuida do patrimônio, a gente cuida da casa, a gente cuida dos móveis, né? E o cachorro? Quem vai ficar com o cachorro? Quem vai cuidar, né? Quem vai assumir o ônus, os gastos, né? E Sim. eu acredito que com essa mudança, a partir do momento que eles conseguirem mudar a letra da lei de uma forma que coloque eles numa condição de não mais de coisas, né? Eu acho que a gente pode até conseguir ajuda de custo, porque assim, nós, através de um acordo, a gente consegue colocar como ajuda de custo, né? Quem for ficar com os cuidados do animal. Mas a imposição legal do dever de sustento, aí a gente fica meio recluso ainda a gente fica vedado, digamos assim, Verdade. né? É aquela como coisa, eu vou sujeito de ajudar direito, se eu né? quiser. É aquela coisa, agora não é mais meu, eu vou ajudar se eu quiser. Boa sorte. E existe até só para complementar, eu acho que existe até um estigma na sociedade hoje de que, nossa, vai partilhar o cachorro, nossa, vamos fazer alimentos para o cachorro. Por que não? Ele faz Meu parte da Deus, família. tão Ele necessário. dá tanto gasto quanto, às vezes, criança ou idosos. Então, por que não? Eu acho que... E vamos fazer o quê? Vai ficar o cachorro com um dos cônjuges e não vai haver nenhum tipo de proteção financeira em relação a ele. Enfim, eu acho que existe, né, ainda esse estigma muito grande na sociedade, a esse respeito, como se fosse algo, que bobeira, né? E uma observação, né, Renata? Você falou que tem gastos, né, que tem toda essa situação. Eu reforço que, às vezes, um cachorro com problema de saúde tem até mais gastos, né, do que uma criança, Sim. porque cabe ao tutor recorrer à municipalidade, se tiver algum apoio para esses cachorros de forma gratuita, né, ou então ir praticamente para o particular. Então, não Sim. tem o SUS, né, dos cachorros. A gente não pode levar num Exatamente. pronto-socorro para ele ser atendido. A gente tem que arcar com esses gastos para manter o bichinho. Então, aí, não é apenas, não gasta como uma criança. Às vezes, demanda sim, né? Sim. Não, e é um ser Sim, totalmente exatamente. dependente, né, Mavi? Eles são totalmente dependentes de nós. Eles Sim, dependem da sim. rotina, eles dependem da alimentação, eles dependem emocionalmente da gente. Quem tem Exato. cachorro ou outros animais, a gente sabe, né, que eles são dependentes de nós. Então, imagina o quanto é impactante emocionalmente para eles uma separação de uma família, separar os pais, que são os tutores. Nossa, Então, assim, assim como é para criança, também são para eles. Por qual motivo que a gente não pode pensar e colocar isso dentro de um ordenamento jurídico para que eles sejam, de fato, protegidos? Assim como você comentou, né, Mavi? Só porque eles não são seres conscientes, tal qual nós somos seres humanos, e por qual motivo a gente não pode prezar pela proteção emocional deles, né? Se a gente preza pela proteção emocional daquele que é parcialmente inconsciente, pela criança, enfim, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Infelizmente, Exato. existe esse estigma ainda muito grande em cima disso, né? Sim, essa questão que vocês comentaram até, né, sobre essa questão de guarda, separação, isso acontece muito. E nós, advogados animalistas, a gente já atua nesse sentido de questão Legal. de guarda, questão de alimentos. E não só isso, mas eu também vejo que é algo muito importante, principalmente para a família, que considera um animal como um membro da família mesmo, de fato, é a questão do vínculo emocional mesmo, né? Então, tanto para as pessoas, mas para o animal também. O animal, a gente sabe, eles são completamente apegados a nós.
Então, eles criam, sim, um vínculo emocional com a gente. Então, a gente precisa sempre pensar nisso também antes de tomar qualquer atitude. Eu até sempre falo isso. Animal não é descartável, não é? Você não pode pegar um animal e decidir, e agora não dá mais certo, eu vou doar meu animal. Não é simples assim, sabe? Isso é um Sim, abandono claríssimo. Então, a gente sim. precisa mesmo de um auxílio maior ali da legislação mesmo para ajudar a gente nessa causa, né? Porque senão fica a gente É. batendo de um lado, o outro lado batendo de outro, e no final acaba que não ajuda muita coisa, infelizmente, né? Sim. E se você até comentando sobre isso me fez justamente fazer essa conexão, talvez com a natureza jurídica deles, né? De realmente como seres conscientes e não como coisa, porque a partir do momento que você Exato. abandona um ser que é uma coisa, algo que seja uma coisa, nós temos um viés. Agora, quando você abandona um ser que de fato ele tem natureza jurídica de um ser consciente, é muito diferente. Então, eu acho que a gente Exato. começa aqui a fazer as conexões, né? O quanto é importante a Exatamente. sujeição deles, quanto é importante a gente, de fato caracterizá-los como um sujeito de direito, como natureza jurídica de seres conscientes, né? Então, mas você vê Exato. que o nosso preconceito em relação aos animais já começa quando a gente os refere como direitos dos animais, por exemplo, como animais tal qual nós Não é somos o também. Nós direito, somos né? animais também. Então, assim, Exato. Exato. É só uma parece que a gente espécie já coloca. diferente. Exatamente, nós somos espécies diferentes e a gente coloca eles num pote e tira a gente dali, né? Como se nós Exato. fôssemos seres tão especiais ao ponto de poder colocá-los numa outra prateleira diferente da nossa. Somos animais tanto quanto Exatamente. eles, né? Então, o direito dos Exatamente. animais, na verdade, é de todos nós, né? A única E a diferença é que nós gente temos prateleiras próprias para a legislação, para nós. Exatamente. E a gente percebe também o quanto acaba sendo incoerente, né? Esse pensamento e também a legislação, porque se nós temos esse artigo da Constituição, se nós temos a lei de maus tratos, né? De crimes, e a gente sabe o que configura maus tratos, o que configura abandono, se tem isso, como que é só uma coisa? Né? Então a gente Sim, começa a sim. entender que não faz muito sentido. É Realmente a gente incongruente. A própria precisa. legislação é incongruente, né? Exato, a gente precisa dessa reforma assim para ontem, assim, eu sempre falo isso. Faz todo sentido. Aproveitando que você entrou nessa seara já quanto ao maus tratos e tudo mais, dentro da seara penal, né? Como que a lei enxerga isso? Qual que é quais as penas envolvidas, quais as condutas de fato envolvido aí nos maus tratos, o que configura maus tratos? Sim, Fala um pouquinho melhor pra gente, a seara criminal não é a minha, eu nunca atuei, então realmente eu sou bastante leigo aqui. perfeito. Uma coisa importante assim Eu sobre o também. direito animal, né? As pessoas costumam falar muito sobre o direito penal mesmo em si por conta das penas, né? Mas o direito animal ele conversa com outras áreas também. Por exemplo, a questão de Sim, animais aéreos é mais uma questão de direito consumidor, digamos assim, porque nós não temos nenhuma legislação que proteja esses animais mesmo nessa questão de aviões, enfim. Agora, a questão de direito penal, no meu ponto de vista, é algo muito importante justamente por conta dessas penas. E nós temos hoje pena, de fato, reclusão, cadeia, né? Eu sempre falo isso, eu falo reclusão, gente, é cadeia, você vai preso. Mas quem vai preso, né? Ninguém vai preso. Então, é muito complicado. Mas as penas para crime de maus tratos, ela varia, né? Eu até falo. Infelizmente, a gente tem uma questão um pouco de especismo aí nas legislações. Por exemplo, com a Lei Sanção, a gente teve um aumento de pena, né? Então, a pena ela varia de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa e mais proibição da guarda ali de animais. Mas é só quando se trata de cães e gatos. E aí é o que eu falo, a gente tem esse pensamento, né, de animais serem apenas cães ou gatos. Mas não, nós falamos de todas as espécies. Então a gente vê, né, é muito comum a gente ver, infelizmente, muitos animais como cavalos, éguas, bois, passando por situações assim absurdas, maus tratos assim escancarado, mas essa legislação, essa pena não abraça esses animais. Então, eu falo, a gente, ao mesmo tempo que eu vejo avanços importantes na legislação, tanto penal quanto de outra área, né, que envolvam os animais, eu também vejo o quão atrasado é isso, sabe? Ao mesmo tempo que eu comemoro avanços, eu também fico um pouco chateada por conta desse especismo mesmo. A gente precisa de algo que abranja todos os animais. Então, os maus tratos, de fato, essas penas, né, elas vão servir para aquelas pessoas que cometem crimes contra cães e gatos, né? Só que assim, a gente vê que infelizmente também não é o caso, né? A pessoa acaba ali
nem uma multa, às vezes, a pessoa acaba pagando e ela sai impune. Então, é lógico que os casos de maus tratos, eles vão continuar crescendo. Ninguém é impune, né? Ninguém acaba sendo, Uhum. né, De realmente fato cumprindo punido, a né? pena ali de fato. Então, eu vejo que essa questão penal é interessante, é importante, mas também falta, sabe? Falta muito. Então, eu não sou muito a pessoa que vai defender esse tipo de legislação, porque eu sei que é importante, né, para nós, mas eu também entendo que falta muita coisa, né? É uma coisa assim, Caramba. no meu ponto de vista, essas legislações elas foram feitas para falar alguma coisa sobre, ter algo sobre aquilo, mas não de fato pensada, né? E pensando realmente no que acontece hoje em dia. E não só hoje em dia, eu digo hoje em dia porque a gente tem a internet hoje, então a gente tem acesso aos crimes que acontecem, mas eles sempre aconteceram muitos crimes de maus tratos. A gente só tem noção hoje por conta da mídia. Né? E eu até ia comentar a questão do caso Orelha, por exemplo. A polícia investigando, as pessoas falando muita coisa, e ainda assim, eles foram punidos? Não foram. Então, se é até um caso gigantesco como esse, né, que acontece que até pessoas fora do país falaram sobre isso, imagine os casos pequenos que acontecem aqui do lado da nossa casa. E acontece diariamente muitos casos. Às vezes o nosso vizinho maltrata o animal e a gente nem tem tanta noção. Ou se tem, é aquele pensamento que as pessoas têm: ah, eu não vou me meter na vida do outro, né? Então, Uhum. assim, essa questão da legislação, eu sinto que falta muita coisa. Temos a pena? Temos as penas. Mas elas são aplicadas de fato? Não são aplicadas. Então, é como se Nossa. não servisse para muita coisa. Sabe que eu tinha uma outra percepção aqui. Na minha percepção, Eu eu também. acredito que é evidente que nós evoluímos, né, de muitos anos, de uns anos para cá, especialmente com o poder da mídia, mas eu tinha a percepção que a legislação, especialmente em termos de maus tratos, ela fosse mais incisiva. Eu não sabia que ela era tão ainda branda dessa forma. É muito, é muito. A gente Interessante. pode ver, a gente não vê ninguém ser preso Porque porque maltratou um animal. E nossa, a eu pena diz tinha outra isso, 2 a percepção. 5 anos. Né? Então, Caramba, que engraçado, né? Vai comentar alguma coisa, Ligia, antes de fazer uma próxima pergunta? Não, eu ia perguntar, né, agora que a gente entrou nesses termos da punição, né, qual seria o passo a passo, né? Como eu havia comentado, eu sou É, uma boa pessoa pergunta. leiga nesse assunto. Estamos Eita, diante de tá um caso de difícil aí. maus tratos. Qual seria o primeiro passo, assim? O que a gente faz? O que seria esse perfeito. primeiro passo? A gente denuncia na delegacia, a gente tenta entrar em contato com o tutor, a gente, por exemplo, faz o boletim de ocorrência, a gente pode fazer online, a gente tem que ir diretamente, que provas a gente pode levar? Qual que seria esse E primeiro até direcionamento? pegando o gancho da pergunta dela, Mavi, existe delegacias especializadas, existe entre aspas, uma polícia especializada ali dentro do nosso sistema, que a gente pode socorrer de maneira mais, ou existe só algumas proteções pontuais no sentido, tipo, a prefeitura, ela tem aqui um órgão responsável para combater. Como que funciona isso na prática? Pegando o gancho Perfeito. da pergunta. Bom, respondendo à questão de delegacia, existe sim delegacia especializada, né? A DEPA, que é a Delegacia Especializada de Proteção Animal, mas aqui nós não temos. Então, Aqui varia você diz muito Porto de. Feliz. Isso, aqui Porto em Porto Feliz, né? Feliz. Varia muito de município para município essa questão da denúncia. E por que que eu falo isso? A gente tem uma regra base, né? Que é basicamente, tá? Presenciou ali crime de maus tratos? Liga para a Polícia Militar e denuncia. É basicamente isso, a base, né? Mas não é assim que funciona aqui em Porto Feliz, por exemplo. Então, é importante a gente procurar entender como funciona em cada município. E aqui no município é até complicado, eu falo que é um trabalho em conjunto, né? Se algum lado não faz a sua parte, a gente acaba não conseguindo nada, infelizmente. Então, por exemplo, presenciei ali uma pessoa maltratando um animal, seja gato, cachorro, qualquer espécie de animal. O que que a gente faz? A primeira coisa, a gente é advogado, a gente sabe que prova é importantíssimo, principalmente nesses casos, que até com provas, às vezes a pessoa sai impune. Então, vídeo, foto, você precisa ter isso documentado. E outra coisa, flagrante. O flagrante é muito importante também. Então, você precisa ligar, aqui em Porto, você tem que ligar para a Guarda Municipal, né? A gente tem até Tá. uma legislação municipal, Municipal, né? municipal, exato.
A gente tem até uma legislação municipal aqui de Porto Feliz, que ela é de junho de 2025, ela é super recente, que fala justamente sobre crime de maus tratos. Então, essa legislação, ela fala quem vai ser responsável e quem vai fiscalizar a aplicação dessa lei, e também essa questão de penas, de multas, de proibição de guarda, porque a proibição de guarda é a pessoa não poder mais ter nenhum animal. Só que quem que vai fiscalizar isso, se a pessoa não vai mesmo ter um outro animal, né? Então, aqui em Porto Feliz é a guarda municipal, então a gente precisa fazer a denúncia para eles. Só que aí entra uma grande questão. Você liga, liga nos zoonoses. Liga para os zoonoses. Não, liga para a guarda. Liga para a guarda. Não, não é aqui. Tá, liga na prefeitura. E fica nesse um joga para outro e no final acaba que não acontece nada. Então, hoje eu recebo diariamente muitas denúncias no meu perfil do Instagram ou no meu WhatsApp. Muita gente manda mesmo e fala: olha, eu liguei na polícia, falaram que não podia fazer nada, o que que eu faço? E a pessoa tá lá na frente do animal. E é difícil, porque se quem tem que ter tomar uma atitude não toma, o que que a gente vai conseguir fazer, né? Por exemplo, eu recebi essa semana 2 éguas, assim, extremamente magras, morrendo de fome aqui em Porto Feliz. E numa chácara, assim, grande, bonita, mas os animais nesse tipo de situação. E a pessoa que me mandou falou: o que que eu faço? Porque eu liguei para a polícia, eu liguei para a Polícia Civil, liguei para a Polícia Militar, liguei para a Guarda Civil, liguei para os zoonoses e todo mundo disse que não pode fazer nada. Então, e realmente a gente tem que tirar um pouco a responsabilidade dos zoonoses em si, porque não é responsabilidade deles fazer esse resgate ou correr atrás ali desses casos. Fiscalizar, né? Exato, não é E a lei é a responsabilidade polícia, deles, né? Exato, exatamente. E a gente tem que cobrar também a prefeitura, né? Porque no final eles ali que fazem tudo funcionar, né? Então, nesses casos, eles até têm ali na prefeitura, no site da prefeitura, não sei se vocês já acessaram, mas tem um doc, né? Que é a parte digital ali da prefeitura, e você tem como fazer a denúncia ali. O que que eu costumo orientar, tá? Porque as denúncias, elas são feitas, como eu falei, você liga, você denuncia, você junta provas, faz um boletim de ocorrência e aguarda para ver se providências serão tomadas. É basicamente dessa forma. Mas o que que eu oriento com a experiência que eu tenho tido, né, com esse tipo de denúncia, porque eu faço muita denúncia, mas muita denúncia mesmo. Então, eu oriento você a fazer exatamente isso, reúne provas, abre um boletim de ocorrência. Mas eu não sei direito abrir um boletim de ocorrência. Vai na delegacia, que lá eles vão te ajudar a abrir um boletim de ocorrência. Então, você vai para a delegacia, abre ali da forma correta, eu até oriento colocar as legislações municipais até que nós temos, né? Então, você faz esse boletim de ocorrência. E aí, quando você vai, você fica só esperando uma providência? Não, abra também essa denúncia no site da prefeitura, porque aí você vai estar esperando instaurar um inquérito, porque a gente precisa que ele seja instaurado, para daí sim alguém ser punido. E dificilmente ele é instaurado, tá? Então, abrindo na prefeitura essa denúncia também, você consegue fazer e você consegue acompanhar ali os passos que serão tomados, né? E na prefeitura alguém vai ter que te dar um retorno de alguma forma ali. Então, eu sempre estou fazendo isso. Eu faço o boletim de ocorrência, aguardo instaurar o inquérito e também abro a denúncia na prefeitura. E é o que eu oriento todo mundo fazer quando me mandam essas questões de maus tratos, né? Principalmente. Mas é complicado, porque, por exemplo, um caso que ficou bem grande aqui no município é o do pastor alemão, né? O do Hércules. Que, assim, abandono e maus tratos, claríssimo. Muito triste o caso desse cachorro, inclusive, mas ele foi adotado, agora ele tem uma família responsável, tá muito bem. Mas o caso dele é de anos que as pessoas denunciam os maus tratos, não é de agora. É anos que as pessoas denunciam, não é a primeira vez que ele é maltratado, não é a primeira vez que ele é abandonado dessa forma, sabe? E a gente acha que abandonar é só jogar na rua, mas não, o abandono começa dentro da casa da pessoa. E mesmo com a repercussão que deu, com as legislações que nós temos, com as denúncias que foram feitas, eu presencialmente fui até a delegacia, junto com a Lu, né, que tem a ONG aqui de Porto Feliz, nós fomos até lá, nós conversamos com o delegado, fizemos ali o boletim de ocorrência e até hoje eu estou aguardando a instauração do inquérito. E aí, quando você questiona, né, nossa, mas por que ainda não instaurou? O boletim ele tá tão completo, né? E aí é sempre a mesma desculpa. Então, é que a gente recebeu casos de Maria da Penha, e aí a gente passou na frente. A gente recebeu o caso de tráfico, e a gente passou na frente. E aí o animal fica sempre para trás, sempre para trás. Então, assim, a denúncia é muito importante para a gente ter esse movimento, mas não significa que necessariamente vai ter alguma providência tomada. Então, eu falo até que a denúncia
ela não pode se basear apenas numa denúncia formal. Então, só no site da prefeitura e só um boletim de ocorrência ali na delegacia. Mas também precisa de público, né? Você precisa levar a público isso, para as pessoas terem ciência, terem noção, e quanto mais barulho, talvez uma chance maior de ser tomada alguma De providência, né? algo Então, acontecer. exatamente. Caramba. Eu acho, Nossa, nossa, eu acho que nesse nada pior do que a caso, gente se sentir impotente dessa forma, né? De Exato, você tá tentando buscar a justiça e não consegue. Nossa, e olha exatamente. como a importância desse trabalho que você está fazendo. Inclusive, a gente pode até pensar posteriormente aí, a gente conversa, nós, a Lídia aqui também, talvez a presidente aqui do AB, a Cíntia, para a gente pensar em algo que a gente possa fazer até dentro da Câmara, enfim, dentro daqui dos nossos limítrofes, né, municipais aqui, para que a gente possa atuar de alguma forma para que esses canais sejam melhores utilizados, né? Porque realmente, se tem uma denúncia que está sendo feita há muito tempo e nada é feito, algo precisa ser ajustado, né? Exato, Então, nossa, mas exato. eu acho que eu vejo você falando o quanto deve ser sofrível ali no dia a dia, você vê isso, não poder fazer nada, porque infelizmente o nosso poder também ele é limitado, a gente não tem a capacidade de invadir propriedade ali, a gente não pode fazer nada além do que não está dentro da nossa alçada. Então eu imagino o quanto é frustrante. Você ia comentar alguma coisa, Lígia? Exato. não, eu ia comentar no sentido de que, enquanto ela falou desse sentimento de impunidade, né, a mente dos advogados aqui ficam, nossa, mas e se tentar um remédio jurídico, alguma ação? É porque, assim, ainda assim, uma ação, ela fica frustrada. Mas em que sentido eu falaria, né, como sugestão? Para fazer aquele responsável, se realmente há indício daquele responsável, começar a ter que tomar alguma atitude, entendeu? Começar a receber intimação, começar a ter que gastar com advogado, ainda que seja para se defender, né? Causar pelo menos o mínimo desconforto que Sim, seja, né? Até cheguei a pensar que se como esse cachorro pode já estar adotado por outras famílias, se não cabe a essa família acionar o antigo dono, Sim, ressarcindo o que deve ter sido gasto, ressarcindo os prejuízos que o cachorro teve ou o que vai conseguir daqui para frente. Nossa, gente, sim, é algo assim que é por isso que a gente não pode, Renato, trabalhar com essas coisas. não, Entendeu? Isso aí tem que ser realmente isso dom. Tem que ser dom, mexe porque, muito comigo. nossa, Mas mas aí esse é aquilo, né, ponto. por favor, mais por Esse favor. ponto que a doutora Lídia comentou sobre fazer alguma coisa, responsabilizar de alguma forma, sim, nós fazemos isso. Só que o que acontece? Para a gente conseguir, de repente, ali uma indenização pelos gastos, por exemplo, que o animal teve em clínica veterinária, porque né, o Hércules ele teve muitos gastos, ele estava com a doença do carrapato, ele estava completamente abandonado. Então, a gente consegue fazer isso, mas para isso a gente precisa comprovar que os maus tratos, quem fez os maus tratos ali, né, quem cometeu esse crime com o animal, foi o responsável por ele. E como a gente comprova isso? Instauração de inquérito, investigação, para comprovar que de fato aquela pessoa é responsável pelo crime cometido. Aí sim nós vamos para a esfera civil, né, para pedir uma indenização, algum tipo de responsabilização. Só que primeiro a gente precisa desse primeiro passo. Só que aí que tá o problema, o primeiro passo ele não anda, né? O inquérito ele nunca é instaurado, a gente fica esperando, esperando, Não sai da esperando. inércia ali já inicial, né? Exato. Então é muito Putz. agoniante mesmo, assim, Eu né? imagino, eu imagino. E até aproveitando que a gente falou sobre a esfera judicial, eu sei que aqui, evidente aqui em Porto Feliz não, mas nas capitais, talvez São Paulo, outras capitais do Brasil, existe algum tipo de vara especializada que trata sobre esse tipo de assunto, sei lá, ambiental e animal? Existem Existe. profissionais atuando dentro do judiciário especificamente com esse tipo de causa? Existe sim, tá? Aqui em São Paulo, eu não vou poder dar certeza se já existe uma vara específica para isso. Se eu não me engano, uma vara específica não, tá? Mas, por exemplo, o estado de Santa Catarina, Paraná, mais para baixo ali, eles são muito mais evoluídos do que nós nesse sentido, mas muito mais mesmo. Eles já têm juízes específicos para causa animal, específicos para atuar só Caramba. na causa animal. Então você vê a diferença, né? Realmente é outro tipo de pensamento e aí funciona um pouco melhor. Tanto é que a minha pós-graduação, ela é lá de Santa Catarina, ela não é daqui. Porque não tem, aqui não tem, basicamente. Então, eu tenho muito contato com as pessoas lá desses estados,
E a gente conversa muito sobre, a gente se ajuda muito, né? Porque eu vejo que a área do direito animal não é uma pessoa querendo se sair na frente da outra, sabe? Como eu vejo, infelizmente, em algumas outras áreas, né? Mas o direito animal é realmente um trabalho em conjunto. Parece que todo mundo ali É. quer o mesmo objetivo. Então, não importa se um vai sair na frente do outro, o que importa é que os animais vão ter os seus direitos respeitados, a sua dignidade respeitada. Então, aqui, infelizmente, não tem muito isso, né? E eu até costumo falar, olha, nós temos sim uma evolução legal de legislação, temos coisas positivas voltadas para os animais, quando se fala de ordenamento jurídico, mas, infelizmente, ainda depende muito de quem está julgando aquela ação, digamos assim, né? Então, se o juiz ali ele tem um entendimento não muito legal sobre o animal, não vai, esqueça alguma providência realmente necessária, né? Agora, depende muito, então por isso que eu falo, às vezes falta legislação, falta mudança de pensamento das pessoas, principalmente dos advogados, magistrados, promotores, defensores, todas as áreas. Mas lá eu vejo que lá nesses estados funciona muito melhor. Então, eles têm muitas legislações municipais, estaduais também, e funcionam de uma forma muito melhor, sabe? Até mesmo para, por exemplo, evento de adoção de animal, sabe? Eles têm legislações, eles têm termos específicos para isso, coisa que a gente não tem aqui. E a gente tenta levar isso para frente aqui, né? Mas não vai, sabe? É difícil. Então eu falo, a gente aqui na área, né, como advogado animalista, é muito difícil e a gente precisa da ajuda de outras pessoas. Então eu costumo até falar, eu entro, até peço desculpa mudar um pouco de assunto, mas eu entro às vezes num embate com as pessoas e sempre tem alguém que me pergunta: ah, mas então quer dizer que a gente não pode comer carne? Ah, então quer dizer que não pode isso, não pode aquilo? Como que funciona? E são várias questões, assim, polêmicas para falar sobre, mas eu sempre falo, eu falo assim, você não é obrigado, sabe? E o meu ponto de vista é o seguinte, quanto mais eu me aprofundo na área, mais eu vejo quanto os meus costumes são incorretos. Mais eu quero mudar os meus costumes e as coisas que eu faço, que eu utilizo, que eu me alimento, que eu uso até mesmo no meu corpo, ou cosméticos. E eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, olha, se você não quer deixar de comer carne porque você gosta, tudo bem, não é um problema, sabe? Esse não é o grande problema, sabe? Lógico que para mim é sim um problema, mas não é o grande problema. Então, o que que você pode fazer para ajudar a causa animal? Você pode olhar se os cosméticos que você usa no seu cabelo, ou no seu rosto, ou no seu corpo testam em animais? Ah, posso. Você pode abolir isso? Posso. Pronto, você já está fazendo alguma coisa. Ah, e o que mais eu posso fazer? Você pode falar sobre isso na sua rede social, né? Não vai te custar nada você dar visibilidade para o caso, sabe? Já é algo para você fazer. Então, assim, eu sempre entro nesses embates com as pessoas sobre isso e eu acho que é algo importante a ser falado, né? Faça a diferença como você consegue fazer. Você não precisa seguir uma regra, sabe? Eu também não sou aquela pessoa chata que vou ficar falando na sua cabeça, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu acho que, assim, quanto mais você se aprofunda numa área, mais aquilo vai te tocar de alguma forma. E é isso que importa, sabe? Assim, você tem que ajudar da forma que você pode ajudar. E aqui, no estado de São Paulo, é o que eu vejo que dá para fazer agora, né? Muito barulho mesmo. Não parar de denunciar, porque denúncia é importante sim, embora a maioria das vezes a gente não tenha providências, é importante sim. E fazer a sua parte de alguma forma, assim, na esperança de que algum dia, porque eu tenho essa esperança, de que em algum dia recente, né, espero, a gente tenha uma mudança realmente significativa aí para os animais. É muito, bem, inclusive esse último ponto que você tocou, acho bastante sensível, né? Realmente, Sim. aí eu acho que é um dos motivos até pelo qual a gente acaba vira esse estigma dentro da sociedade, né? Cultural, que bobeira, então quer dizer que a gente não vai mais comer carne. Não, É, pelo menos até onde eu conheço, aí você me corrija se eu estiver errado, eu sei que existem, por exemplo, métodos de abate de animais que eles são sim, inofensivos para o próprio animal, né? Então você tem sim. como, não, aí eu foge um pouco da minha expertise aqui, mas não é só porque a gente vai comer carne que a gente precisa maltratar o animal para comer essa carne. Então, assim, Exato. mesma coisa, qualquer tipo de outra alimentação que envolve a carne animal. Mas realmente é um assunto muito polêmico, né, Mavi? Eu acho que Sim, é, eu imagino o quanto no dia a dia isso deve ser complicado para você, porque você enxerga é, de uma maneira que quem é leigo não enxerga, né? sim. E até uma das coisas que eu ia perguntar, não sei se você quer perguntar alguma coisa antes, Lídia, a respeito do que a gente estava falando, Não, antes de eu engatar uma pergunta aqui. eu ia não corrigir, né? Mas quando você usou o termo, nós estamos aqui para incomodar, né? Eu acho que
não seria. Quando você disse incomodar, me incomodou. Porque eu não vejo vocês como incomodadores, né? Você comentou Verdade, no verdade. início que você falou assim: existe a lei, mas ela não tem efetividade. A gente não sabe ainda por que ela foi criada, né? E para mim gerou uma sensação de que ela foi criada para desencargo de consciência, né? Alguém Exato. bateu muito numa tecla, pesou a consciência de alguém e falou: faz uma lei lá, entendeu? Depois a gente vê como a gente vai resolver. É, Exato. E o mesmo serve para essas denúncias, né? Quando existe muitas denúncias, vão ser iniciadores que vão gerar esse, digamos assim, essa necessidade do desencargo de consciência de ter que prever, né? A gente vê os casos de repercussão, que são os únicos que a gente tem uma esperança que haja essa punibilidade. Mas o que está acontecendo? Existe tanta pressão por detrás disso que chega um ponto que eles falam: nossa, ainda que não doa no outro, né, por desencargo de consciência, seja pelo que for, pelo sentimento interno que for daquela pessoa, que sirva para cumprir, entendeu? Que cause a efetividade. Se não é a sua causa, se você não tem a causa animal no seu coração, se não é algo que realmente importa, se é o problema do outro, se eu não tenho bicho, né? Então, que por desencargo de consciência, eu que estou numa situação mais hierárquica, elevada aí, que eu pelo meu desencargo de consciência, para tirar o meu incômodo, que eu pelo menos faça alguma coisa para cumprir, né? Bem bacana nisso, quando sim. você Perfeito, disse. perfeito. Não, eu até você estava comentando sobre esses procedimentos, né, que foi a pergunta da Lídia, quais as medidas adotar, e eu lembrei de um caso que eu tive, que aconteceu comigo, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que não envolve os maus tratos de animais, mas nós estávamos na rodovia e encontramos um cachorro que havia acabado de ser atropelado, e aí nós resgatamos ele ali, ficamos no local com ele e tal, ele estava bem ferido na pata e tudo mais, faz uns 2 anos aqui na Marechal Rondon, ainda próximo aqui, bem próximo de Porto Feliz, e enquanto a gente estava ali, passou uma viatura acho que foi a Polícia Municipal, se eu não me engano. Eles passaram e nós chamamos, inclusive eles eram da especialidade do canil, né, da Polícia Municipal, e eu achando que seria a solução pra gente, porque falou, pô, apareceu aqui a polícia justamente municipal referente ao canil, eles tinham 2 cachorros dentro da viatura, e aí eles vieram para nós e falaram, a gente não pode fazer nada. Eu falei, mas, pô, não tem onde a gente possa levar, vocês não tem na delegacia? Eles falaram, a gente não pode fazer nada. No fim das contas, nós ficamos mais de 1 hora ali, eles tentando falar com pessoas que eles conheciam, zoonoses, então eu acho que era um domingo, se eu não me engano, então, não, era um sábado, e eles, então já estava fechado, vários lugares, órgãos públicos não funcionavam, e aí tentando falar com fulano e ciclano, aí eles conseguiram falar com um colega deles, e aí a gente poderia levar o cachorro na segunda-feira. O cachorro chamava Max, muito bonitinho ele, ainda meio crescendo assim entre filhote e adulto. E aí, no fim das contas, a gente assumiu os custos, levamos aqui no veterinário da cidade, fizeram um excelente trabalho. Eles ficaram com o cachorro lá, a gente pagou os custos, né? Evidente, para tratar ele. E aí, depois de alguns dias, eles descobriram da onde ele estava, da onde ele era. Ele fugiu de uma chácara. Ele futuramente acabou tendo que amputar a patinha, mas ele ficou bem. Eu sei que ele se recuperou, ele muito bem tratado, um lugar numa chácara lá muito. Ele é muito bem tratado ali, tá? Um lugar bem amplo, aberto. Continuei conversando com o médico veterinário, ele explicou pra gente a situação. Mas olha que uma situação tão simples, tão simplória como essa, ou seja, um animal machucado na via, nós ligamos para a administradora ali da via, que eu não me recordo o nome agora, não sei qual que é ali, ligamos, eles falaram que nada podia ser feito, a gente falou, mas o cachorro ele tá aqui na estrada, ele tá no acostamento. Ah, mas aí ele tá no meio da estrada? Não, mas então a gente não pode fazer nada. Então, Sabe, assim, foi um caso tão pontual, mas que eu me senti tão impotente, sabe? Falei, não, então tá, eu vou levar. Eu acabei colocando o cachorro no carro, nós levamos pro veterinário e foi a solução que nós demos. Mas muito provavelmente ele ia acabar morrendo ali no local, porque ele Sim, estava com bem certeza. ferido. Mas assim, olha como uma situação tão simples que não envolve nem maus tratos, ou seja, a gente não precisa denunciar ninguém, a gente não precisa culpar ninguém aí, entre aspas. Exato. E ainda Uhum. assim, olha o procedimento todo, e isso foi praticamente a tarde inteira, nós ficamos envolvidos nisso, e levando o veterinário eles precisam ter alguém responsável, então nós ficamos responsáveis ali. Então olha o transtorno todo, transtorno no bom sentido, para que a gente conseguisse uma coisa tão simples, que era só proteger o animal que estava machucado. Então, Exato.
eu imagino você na prática quando envolve pessoas, envolve interesses de pessoas, né? Porque tem muita gente que não quer, atua dessa forma, causa maus tratos e a pessoa quer tirar o dela, não quer que isso respingue de alguma forma para ela, né? Então eu imagino quando começa a envolver muitas coisas, pessoas, o quanto isso deve ser mais difícil ainda. Mas seguindo aqui, então, uma pergunta que eu gostaria de falar também, de perguntar, é sobre, entre aspas, os sujeitos de direito aí do direito animal. Quem são, a quem atinge o direito animal, né? A gente sabe que não são, de fato, eles não têm natureza jurídica de pessoa, de sujeito, mas a quem atinge isso? Seriam qualquer animais? Você comentou que parece que uma legislação que protege mais os gatos e cachorros, né? Sim. Que seriam, vamos dizer assim, os animais domésticos mais próximos ali do dia a dia. Mas a quem atinge? Seria qualquer animal? Um peixe que a gente tem, ele é protegido por isso? Isso abarca também, por exemplo, a nossa fauna, a flora como um todo, o mar, os animais que estão ali, enfim, realmente eu sou muito leigo, eu não sei, mas eu tenho interesse. Nós podemos proteger? Até onde, qual é o limite, né, dessa legislação, a quem que de fato ela protege? Sim. É exatamente o que você falou, por exemplo, o peixinho, sim, o peixinho também. Então, é qualquer e toda espécie de animal. O direito animal vai amparar qualquer espécie de animal mesmo. Então, todos eles ali, né, pela ciência mesmo, são considerados seres sencientes. Ainda existe uma discussão sobre alguns animais, assim, insetos, por exemplo, né, se eles de fato são sencientes, será que eles realmente sofrem, né? Ah, mas ele sofre menos. Tudo bem, mas ele sofre. Então, é isso que a gente precisa colocar na balança. Então, ainda tem uma discussão sobre isso, é uma discussão científica, mas também um pouco filosófica, também filosófica, né? E também sobre, por exemplo, bactérias, né, fungos, também existe essa discussão. Mas, em tese, sim, todas as espécies de animais. Então, o peixinho, a vaca, o boi, o golfinho, o tubarão, todos os animais, eles são protegidos pelo direito animal. Que legal. Nossa, interessante. Realmente era uma dúvida que eu tinha. Todos nós, algum né? comentário? Quem diria, né? Que até o ser mais pequenininho teria... Sim. Pois é. Exato. Na verdade, eu tenho uma dúvida, mais uma dúvida, digamos, simples, assim, né? Quando há as atitudes, né? A gente está falando sobre a proteção animal em si. Mas e quando ocorre a atitude desses animais? Quando a ação do animal gera uma causa jurídica, né? Digamos assim, animais soltos na rua, animais que mordem, né? Porque assim, a gente até entende que existem animais que já sofreram muito maus tratos, eles se tornam agressivos, né? Então, eu gostaria de saber, assim, da doutora, primeiramente, se ele tem dono, né? O meu conhecimento leigo, a gente tem que procurar o tutor. Mas e se não tem? Então, quem que a gente pode estar responsabilizando, né? Se, assim, por exemplo, na minha vizinhança eu tenho um cachorro que está solto, que está perigoso, está causando dano, né? Porque até então eles são invisíveis. Mas a partir do momento que eles mordem uma criança, aí todo mundo vai prestar atenção. Então, o que seria interessante? Qual seria o caminho? Assim, os cachorros que estão ali, se morderem, qual seria o caminho? E se não morderem, né? E ninguém está querendo cuidar, o que a gente pode estar fazendo nesse sentido? Essa seria a minha pergunta. Perfeito. Bom, para início, né, para responder essa pergunta no início, é importante falar que a responsabilidade pelos animais, né, que nós temos, é do poder público. Então, isso é um ponto que a gente precisa bater e falar muito sobre isso, né? Nós temos, na Constituição mesmo nós temos isso. Então, a responsabilidade é do poder público. Então, é até como o Dr. Renato comentou, né? Ele ligou para a polícia, mas eu não posso fazer nada. Sim, ele que tem que fazer alguma coisa, né? Eles precisam fazer alguma coisa, mas não fazem. Então, por exemplo, esse caso de ataque de animais. Quando o animal tem tutor, a responsabilidade é do tutor e não do animal, porque o animal, a gente não sabe o que ele vive ali dentro da casa que ele vive e também eles têm instintos, né? Nós sabemos disso. Sim. Então, não é porque um animal, por exemplo, ataques de pitbull, que a gente vê que acontece muito, infelizmente, né? Ele tem esse instinto mais agressivo,
é um instinto animal dele, infelizmente, né? Então, a gente precisa entender a responsabilidade que o tutor e responsável precisa ter quando ele tem esse tipo de animal. E não é maltratando, batendo, ou até mesmo criando como um animal para embate, né? Não deveria ser dessa forma. Mas qual responsabilidade ele precisa ter sobre esse animal? E animais no geral, não só pitbulls, mas, por exemplo, nós sabemos que tem algumas raças, né, de grande porte que elas precisam utilizar focinheira, por exemplo, quando elas vão sair passear, e não usam, né? Dificilmente usam a guia, já começa aí o grande problema. E isso é lei, a gente precisa utilizar. Mas quando esse animal ele não tem um tutor e ele está ali na rua e ele ataca pessoas ou ataca outros animais, né? Essa responsabilidade, ela precisa, por exemplo, se acontece aqui em Porto, é do município. Eles precisam dar um jeito, e não é matando esse animal, né? Eutanasiando ele ou fazendo algo nesse sentido, não. É acolhendo esse animal, né? Então, o correto, no meu ponto de vista, seria que o nosso zoonoses pudesse receber esses animais, né? Só que eles fazem mais do que eles deveriam fazer, os zoonoses. Então, acaba sobrecarregando e ninguém consegue, de fato, acolher. Então, os zoonoses não conseguem acolher. As ONGs também extremamente sobrecarregadas, acolhem mais do que deveriam, né? Acolhem por amor mesmo. Mas a responsabilidade é do poder público, eles precisam ser responsabilizados. Então, a gente às vezes acha que não, ele não tem dono, então, né, fica por isso mesmo. Mas não é assim que funciona. E o Renato até comentou, né, sobre o que aconteceu com ele nessa via. Mas aconteceu recentemente com uma colega minha, que inclusive ela também é advogada, ela tem 2 cachorrinhos, e ela estava passeando com a coleira, o cachorrinho dela é um salsichinha, ela estava andando com ele ali em volta da rua que ela mora, veio um pitbull solto no bairro, correndo e atacou o cachorro dela. Graças a Deus não aconteceu nada, ela pulou em cima do pitbull, grudou ele, porque ela também não queria maltratar ele, mas ela grudou ele de um jeito ali no meio do desespero. Não aconteceu nada grave com o cachorrinho dela, mas esse pitbull, todo mundo falou, ele sempre tá aí na rua, ninguém sabe quem é o dono direito, mesmo. ele tá sempre aí. E aí o que acontece? Liga pra guarda, não posso fazer nada. Liga pros zoonoses, é final de semana, a gente também não pode recolher. E aí fica por isso mesmo. Então, é muito delicado, é muito complicado. Eu falo que o nosso trabalho, assim, na advocacia animalista, não é só o judiciário em si, mas é principalmente uma questão mais educacional mesmo, sabe? Sim. Você mostrar para as pessoas o que precisa ser feito, o que tem que ser feito e quem nós devemos cobrar para que tomem providências, né? E isso é o que vai fazer a diferença, porque hoje a gente pensa, é só pedir para a ONG, é só pedir ali para os zoonoses, mas não é assim que funciona e nem deveria funcionar dessa forma, né? E na realidade, e nesse caso, você falou do judiciário, eu acho que o judiciário seria até a solução, porque tomara que a gente consiga ter legislação suficiente para chegar no judiciário, Exato. porque eu acredito que é o tipo de demanda que chega no judiciário, eu acho que não tem muito nem o que discutir, se está comprovado que houve maus tratos, se tem lei que abarca essa situação e vai responsabilizar o agressor ou qualquer coisa, ainda que seja na esfera civil, caso de responsabilidade civil, eu acho que seria, na verdade, a gente estar torcendo para que isso chegue no judiciário com embasamento jurídico, com embasamento legal, né? Porque eu acho que é a partir desse momento que as coisas vão começar a acontecer de fato, né? Quando a impunidade vai parar a impunidade vai ser superada, né? Exatamente. Então, parece realmente que a gente tem que avançar muita coisa ainda, né, Mavi? O trabalho, eu acho que ele é muito anterior aí a processos, a discussão judicial, ao trabalho contencioso, né? Porque isso eu acho que parece que ainda é algo um pouquinho que vai mais lá na frente. Mas uma dúvida que eu agora eu acho que só para mudar um pouquinho aqui o nosso enfoque. Na verdade, eu pensei em tanta coisa que a gente vai falando, eu vou pensando, eu falei, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo, aí eu já esqueci. Tanta dúvida, exatamente. Dúvida, que eu acho que quando eu escuto você falar, eu quase tenho vontade de pegar um papel e falar, nossa, eu anotei algumas coisas, mas é tanta coisa. Mas até eu, gente, eu que já era ligada com a causa animal, assim, com o direito animal, quando eu comecei a minha pós-graduação, meu Deus, é uma bagagem, assim, de conhecimento e de coisas que a gente vai ficando, assim, né, histérico até, e é muita coisa mesmo. A gente realmente, né, tem muito pouco conhecimento do direito animal, legislação animal, enfim, que envolve a proteção animal. Até me lembrei agora que era uma coisa que eu ia perguntar. Você estava comentando sobre a pergunta da Lídia, né, sobre a responsabilidade civil, até onde eu sei, dentro do Código Civil fala que o tutor, ele responde, né, por eventuais danos causados pelo seu animal, e você comentou também sobre a responsabilidade pública. Então, a responsabilidade pública, ela vai recair
quando, e essa responsabilidade ela é só em termos de responsabilidade civil ou qualquer tipo de responsabilidade perante o animal? Não, E qualquer aí eu tipo. digo, quando então não tem um tutor, quem responde, então, na ausência de um tutor, quem responde é o Estado, é isso? Seria isso? Estado Exato. em termos amplos aqui, né? Sim, sim. Assim, em regra é isso, tá? É dessa forma, mas também ainda não funciona exatamente dessa forma, né? Embora devesse funcionar, né? Uhum. Mas o que acontece? A responsabilidade não só civil, mas pelos animais mesmo em si, e não só os animais, mas fauna, flora, o ambiente também, né? O meio ambiente é do poder público. Então, Hum, qualquer problema que tiver relacionado a animais, o maior responsável, né, digamos assim, eu sempre coloco como se fosse uma hierarquia, é sempre o poder público, porque no final volta sempre para ele, é sempre dele, entendi. sabe? Então, assim, por mais que tenha um tutor, tudo bem, temos alguém para ser responsabilizado, mas e quando não tem? Não larga, né? Realmente é o poder público, ele tem essa responsabilidade tanto pelo meio ambiente quanto pelos animais que nós temos aqui. E poder público, a legislação, ela que eu acho que é uma previsão da Constituição, né? Pelo que você comentou. Isso, exato. Existe algum ente federativo específico, ou seja, é o município, é o estado, é a União Não, Federal, não. A Constituição ela fala mesmo sobre poder público em abrangendo tanto Estado, sentido amplo, municípios, entendi. exato, no sentido amplo mesmo. E se eu não me engano, eu posso até buscar agora aqui, porque eu não sei dizer de cabeça, mas é nesse mesmo artigo 225 da Constituição Federal, né? Você Tá. vai descendo ali, lendo essa questão dos animais, e tem ali a responsabilidade é do poder público. Ah, tá. É muito interessante, né? Enquanto você estava falando, até que foi outra coisa que eu pensei em falar e agora eu lembrei. É, chega a ser até incongruente, né? Porque se você vê, de um lado, é, a responsabilidade civil, por exemplo, do tutor em relação a danos que eventual animal venha causar, no caso, você deu o exemplo do pitbull, né? Só que assim, por trás, a gente tem um outro problema, que muito provavelmente esse cachorro ou este animal que agiu de forma agressiva, algo desencadeou isso. Claro que pode ser que naturalmente o instinto dele tenha florescido, como a gente vê acontecer por aí, mas eu acredito, aí você pode me dizer se eu estou errado, eu acho e tendo a analisar sempre esses casos com um pano de fundo maior, sabe? Muito provavelmente esse animal ele deve sofrer algum tipo de maus tratos, porque a gente sabe que o cachorro que ele é bem, o cachorro que é o que eu convivo aqui no dia a dia, que é o que eu conheço, a gente sabe se ele é bem alimentado, se ele é bem tratado, se ele não apresentado a maus tratos no sentido de bater, chutar, algum tipo de agressão física, ele tende a ser um animal que vai conviver naturalmente na sociedade, entre outros animais. Então, eu acho que a gente entra aí até nessa, vamos dizer assim, até uma incongruência legislativa, porque a gente está, em tese, responsabilizando esse tutor, então, por eventual dano, mas por outro, a gente precisa também entender por qual motivo isso está acontecendo, né? Eu não sei se existe algum tipo de ligação entre uma coisa e outra, se você já atuou, já viu algo nesse sentido, mas eu acho que é algo que seria interessante a gente se atentar, porque a responsabilidade civil por si só, nesse caso, ela me parece até meio inócua, porque ainda que a gente responsabilize agora, daqui 6 meses pode acontecer de novo, daqui um ano, porque muito provavelmente o pano de fundo é o mesmo. São, às vezes, maus tratos, algum tipo de agressividade, não maus tratos no pior nível possível, né? Que o cachorro fica preso o dia inteiro, mas às vezes não é bem alimentado, às vezes existe algum tipo de agressão física e o cachorro acaba ficando muito. Ele fica muito mais ansioso, ele fica muito mais eufórico, ele acha que ele acha que a agressão física é o resolvedor de problemas, né? E ele acaba virando agressivo. Então, me parece até, você foi falando isso, eu fui pensando, olha quantos pontos a gente olha diante de um único caso que nós estamos falando de uma responsabilidade civil, ainda que não é nem criminal, que olha quantas coisas envolvidas, né? Exatamente. E eu concordo com tudo que você falou. Eu penso muito nesse sentido também, e principalmente para algumas raças, né, de animais, de cachorros, por exemplo, o Pitbull ou Rottweiler. Geralmente as pessoas elas querem essa raça mais por uma questão estética. Então, eu quero ter esse animal porque ele é desse jeito e eu quero ter um animal um pouco de guarda e acha que guarda é deixar o Uhum, animal agressivo, mas não é assim que sim. funciona. Então, o problema é Jogar no quintal, também. né? Deixa lá. Exato, exatamente. E não só isso, mas tudo é na agressividade, tudo é Sim. dessa forma, e é o que o animal vai conhecer dessa forma. Ele já tem o Sim. instinto dele, porque ele é um animal,
e ainda quanto mais você alimenta isso nele, pior ele vai ficar, sabe? Nesse sentido. E não é uma questão assim, eu fico até meio revoltada quando as pessoas falam, ah, mas tinha que ser um pitbull, ou tinha que ser tal Sim, eu raça. também. Gente, não é assim, entendeu? Não é pela raça do animal. Podia ser a Matilda, minha cachorra, que é pequenininha, que, né, ela também é um pouco irritada com algumas coisas. Então não é a raça do animal em si, mas também muito como você cria ele, né? O que você Sim, oferece para o seu animal. E infelizmente é o que eu mais vejo. Essas raças, elas estão sempre ligadas com pessoas que querem a estética de ter aquele animal. Não o cuidado em si, mas eu tenho um animal agressivo, eu tenho um animal grandão, sabe? É sempre nesse sentido. E eu, assim, abomino isso de verdade com todas as minhas forças. E eu até já entro na questão da pena mesmo, né? Uma pessoa que trata o seu animal dessa forma, se sim. ela chega a ser responsabilizada por algum dano que o animal acaba causando ou, né, sofrendo, essa pessoa ela precisa responder por isso sim, e responder de uma forma que Concordo. seja eficiente, sabe? Então, eu até costumo falar, hoje em dia, as pessoas elas vivem com dívida tranquilamente. Então, eu não acho que uma multa seja o Um suficiente, problema, né? sabe? É. O que as pessoas realmente têm medo é de ir para cadeia, é ficar preso, é ficar ali Restrição de limitado. liberdade. Exatamente. Então, eu defendo muito isso. Eu falo, a minha mãe costuma falar que eu sou um pouco radical nisso, mas eu sou mesmo. Não é? Eu acho que nesses casos a gente precisa desse tipo de punição, sabe? Porque talvez, né, e não é nem uma garantia, mas talvez dessa forma as pessoas entendam de fato quão responsáveis elas são pela criação do seu animal e também pelo bem-estar, pela dignidade e como aquele animal vai se portar com outras pessoas dentro da casa dele e também com outros animais. Sim. Não, e eu acho que em relação a raças, por exemplo, o Pitbull, eu também, volta e meia, eu vejo algumas pessoas falando, ai, nossa, tinha que ser um Pitbull. Só que assim, a gente tem que observar até do ponto de vista fisiológico. O cachorro, ele é realmente, ele é muito bruto. Qualquer Sim, tipo de avanço que ele promova, ele vai fazer um estrago, porque ele é realmente muito grande, ele exato, tem muita força. exato. Você pega que tem aquela raça eu acho que é próximo de um Pitbull, que é o American Bully, né? Eles Uhum. são Sim. simplesmente muito grandes. Então, assim, um cachorro daquele que vem pra cima de você, você não vai conseguir fazer nada. É diferente de um pincher. O pincher vem pra cima de você, ele pesa alguns quilos, você consegue afastar. Só que a gente acha isso Exato. bonitinho. A gente, ai, que bonitinho, ele tá bravo. Mas é porque ele é Exato. pequeno. Ele precisa se impor. Agora, um cachorro grande, ele não precisa se impor. Basta ele chegar perto de você que você já vai ficar com medo. Se ele atacar, então, nem se fala. Então, assim, eu acho que, na verdade, é um achômetro, claro, mas eu acho que, na verdade, isso acontece com todos os cachorros. O cachorro o pano de fundo que é o que importa. Ele é maltratado, ele é bem tratado, ele sofre agressão, ele não sofre agressão. Que tipo de temperamento os tutores têm? De que forma que eles criam ele? Porque, na verdade, a diferença eu acho que realmente só acaba caindo no pitbull por conta da fisiologia, porque ele é muito grande e realmente qualquer coisa que ele fizer, isso vai ser notório. Se ele morder com muita força, ele vai Exato. arrancar um membro, porque ele é muito forte. O pincher não. Então, Exatamente. só que isso não vira notícia, né? O pincher que ataca não vira notícia porque geralmente é um ataque irrisório, algo que não mexe com a gente. Só que assim, Exatamente. é o mesmo problema. Eu acho que é um problema tanto quanto o outro. Eu acho que é por isso Exato. que a gente tem que olhar o pano de fundo. O animal atacar é só a ponta do iceberg. Então, eu vejo muito, eu não sei, até vou engatar com outra pergunta que eu pensei agora, como que você enxerga isso? Eu vejo muito nas redes sociais, por exemplo, especialmente o pincher, né? Que como eles são cães de guarda e eles são muito pequenos, eles tendem a ser mais agressivos, porque eles precisam impor respeito fisicamente, então eles são muito agressivos. E aí eu vejo muita coisa, muitos vídeos na internet, inclusive pessoas que se aproveitam dessa situação, do cachorro bravo e você insistindo com o cachorro bravo. Aí o cachorro mostrando os dentes e a pessoa insistindo, ai, que bonitinho, ai, faz isso, faz aquilo. Só que claramente você está instigando o animal de uma maneira muito equivocada, psicologicamente falando, né? Tipo, Sim. pô, como assim você tá fazendo isso com. Você tá fomentando esse tipo de atitude no animal? Aí, como eu disse, ele é um pincher. Se ele fizer alguma coisa, isso não ressoa de nenhuma forma. Eu queria ver se tivesse um vídeo de um pitbull, por exemplo, nessa situação, como as pessoas enxergariam. Enxergaria de uma forma diferente. Vai Exato. falar, meu Deus, você não tá com medo? Ele vai te atacar. Então, fisiologicamente, isso é muito impactante. Agora, o pincher, ele já é pequenininho. Ai, nossa, que bonitinho. Só que você
claramente vê que o animal ele está psicologicamente afetado ali. Você percebe que ele está com as pupilas dilatadas, ele está mostrando os Sim, dentes, as orelhas de pé. Então, assim, ele está num estado de ataque, ele está num estado de atenção. E as pessoas fomentam isso e acham que é bonitinho e acham que é legal. E eu fico muito incomodado com isso, sabe? Às vezes a gente até se deixa levar, ai, que bonitinho, que fofo, mas realmente ele é um animal, ele não é um ser humano, ele não é uma criança. Eu acho que é importante a gente exatamente. ver isso. Como que você vê isso na prática? Você chega a interpelar essas pessoas, você que tem uma presença muito ativa na rede social, você chega a interpelar esse tipo de gente que faz esse tipo de vídeo? Como que você enxerga isso? Olha, as pessoas ao meu redor falam que eu sou um pouco briguenta nessas questões. Uhum. E eu sou mesmo, sabe? Porque eu Então você acho está na que, profissão certa. sim, Né? exato. E eu acho que assim, quando a pessoa ela coloca aquilo público, né, e as pessoas começam a aplaudir, como o que você falou, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho um grande de um absurdo também, as pessoas, elas acham engraçado, elas acham divertido, né? Ai, olha que legal. E eu até falo, né, o meu namorado, inclusive, ele fala muito sobre isso. Quando a gente começou a se relacionar, ele achava alguns tipos de vídeos também engraçado. E ele chegava pra mim e eu já cortava ele no meio, assim. E hoje ele fala isso pra mim, ele fala assim, nossa, como eu mudei a minha percepção sobre os animais nesses anos de relacionamento e como eu não aceito mais que as pessoas ao meu redor ou ao nosso redor ou que a gente nem conhece tenham esses tipos de atitude, né? E eu tô sempre comentando. Então, assim, por exemplo, uma rede social que eu uso bastante é o Twitter, né? O antigo Twitter, que hoje é aquele X. E tem muitos vídeos que eu vejo lá sobre maus tratos animais. Eu vi um vídeo ontem, inclusive, sobre um senhorzinho. Ele estava segurando um cachorrinho, assim, um cachorrinho pequenininho, que era o cachorro dele. Ele estava na beira de um lago, assim, em cima de umas pedras. Ele pegava o cachorrinho dele pelas duas patinhas, assim, chacoalhava Nossa. e jogava na água. E aí o cachorro, ele voltava com o rabinho abanando e ia de novo, como se ele estivesse gostando daquilo, né? E aí eu vi várias pessoas comentando ali embaixo, falando, nossa, que coisa feia, que absurdo, né? E outras pessoas falando, não, mas o cachorro tá gostando, ele tá se divertindo. E eu fui lá e eu comentei, eu falei, gente, isso é maus tratos, é nítido que isso é maus tratos, Sim, não se pode fazer esse tipo de coisa. Então, até o fato de você ficar provocando um animal, e ali ele mostrando os dentes, igual você comentou, né? As pessoas acham sim. engraçado, acham divertido, pra mim isso também é maus tratos, sabe? Eu Eu acho também que se entendo que é. enquadra claramente, e não só isso, mas as pessoas também que fazem aqueles vídeos com os animais, tanto animais, né, utilizados ali para turismo, que eu acho um grande absurdo também, né, Nossa, uma outra pauta muito problemática, mas também sim. os animais ali com roupinha, chapéuzinho, sabe, todos Também, emperequetados, nossa. e a pessoa coloca ele ali como se fosse, ai, olha o meu acessório que bonitinho, olha a minha bolsa nova que E bonitinha, né? monetizando em cima disso, né, Mavi? Às Exatamente, vezes eu não vendendo consigo. produto, às vezes ganhando engajamento para like, curtidas. E você Exatamente. vê gente que tem certa notoriedade dentro das redes Comércio, né? sociais Faz isso utilizando mesmo. disso como Sim. monetização de alguma forma. Exatamente, exatamente. E o que mais me deixa assim assustada mesmo, não é nem só a pessoa tá fazendo aquilo, mas é o tanto de pessoas que Assim, aplaudem que isso, né? aplaudem. Que gostam, que acham isso legal, divertido, né? Sim. Entretenimento e não é, né? É uma grande problemática. Então, eu também não consigo deixar passar, sabe? Eu tô sempre ali falando, se eu posso falar, eu vou falar, se eu posso comentar, eu vou comentar. Porque pra mim é que não passa, não. Eu tenho essa dificuldade de ficar quieta, sabe? Eu não fico. Eu geralmente Mas falo mesmo. Que a bom, mudança que de bom. Mas a mudança de cultura é justamente no exemplo que você deu do seu namorado. Você vê que ele tinha uma mentalidade, a gente enxerga, e eu também era assim. Antes de eu ter meu cachorro, eu nunca tive cachorro. Eu tenho mais de 30 anos e nunca fui ter cachorro agora. Então, assim, eu não tinha essa noção. Eu via nas redes sociais, eu via em algum lugar. Assim, pra mim, que legal, bonitinho e tal. Só que quando você começa a ter um animal, você tem que. Primeiro ponto, você tem que tratá-lo como se animal fosse. Ele é um animal. Não Exato, trate como uma criança, não coloque uma touquinha exato. porque vai Exato. atrapalhar o ouvido dele. Não coloque um chinelinho ou alguma coisa, porque atrapalha a sensibilidade das patas, porque eles têm uma sensibilidade diferente. Sim, Então, assim, a gente começa a eu comecei a me conscientizar depois. E isso é a mudança de paradigma que a gente está falando. A gente precisa superar algumas barreiras culturais e estigmas que é, é, a gente criou com o tempo, né? E eu acho que o exemplo do seu namorado é perfeito, porque você vê que ele realmente não tinha essa noção. Ele não tinha, né? exato, Porque a gente enxerga sob outra forma, a gente não via esse viés. A gente começa a ver com outro viés e exatamente. fala: caramba, é verdade, nossa, ele tá. A gente fica humanizando os animais e eles não são humanos, eles são animais. Exato, A gente precisa exato, tratá-los como se animais fossem. Então, exato. realmente muito. É polêmico, né?
E é uma questão, assim, delicada também, sabe? Porque até, é como vocês comentaram, acho que no começo, né? Até onde se torna maus tratos. Então, por exemplo, a gente sabe que os animais, eles são animais, mas eles ainda são seres sencientes, então eles precisam de cuidado, de amparo, da dignidade deles. Mas também a gente precisa entender aonde separa a dignidade animal e o início de um maus tratos. E às vezes as pessoas elas cometem maus tratos não querendo cometer maus tratos. Sim, Por exemplo, como é esses casos, né? Esses casos exato, são. esses casos das pessoas que querem emperequetar ali o animalzinho, encher Sim, ele de coisas, isso já é maus tratos. Ou até mesmo um outro extremo que, assim, acontece muito, infelizmente, é uma coisa muito triste, que são protetores de animais. Às vezes eles resgatam tanto, 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 que eles não têm mais, eles não conseguem cuidar daqueles animais. E aquilo passa a ser maus tratos, e eles não querem, eles querem sim, proteger. Mas, assim, é muito complicado, então por isso que eu falo, envolve é, muita coisa, a gente precisa muita bater em coisa. muitos pontos. Não é apenas o direito, o judiciário, ordenamento jurídico, Sim, legislação, não é muito mais também cultural e ali a vida social das pessoas, o pensamento que as pessoas têm, né? sim, Então é um trabalho assim gigantesco que a gente tem aí sim. pela frente. Seguindo então aqui, Mavi, uma dúvida que eu tenho, agora a gente puxando aí mais para o lado da advocacia, eu queria entender como que é a atuação prática do profissional da advocacia que está atuando nesse mercado jurídico do direito animal, né? Como que isso tem sido na prática? Eu fiz a minha lição de casa aqui mais ou menos, eu dei uma olhada em alguns escritórios que atuam, pelo menos dos grandes escritórios do Brasil, eu não encontrei nenhum que atua especificamente, então não é nem reconhecido como um nicho próprio o direito animal. Pelo que eu entendi, eu não sei nem se eu estou correto, mas eu acho que eles abarcam isso dentro de direito ambiental. Então, a especialidade do escritório que trata de direito ambiental, que aí você pega os grandes escritórios aqui do Brasil, especialmente os que estão em São Paulo, eles têm um nicho ali, um ramo próprio ali, profissionais que atuam justamente dentro do direito ambiental, que acredito eu que abarque talvez aí esses casos de direito animal. Como que você vê na prática isso? Em relação a essa sua atuação nichada, eu não sei se você já pensa isso, você comentou que você está ainda no início da carreira, né? Mas como que você visualiza a monetização disso? Mas monetização aqui no sentido não pejorativo da Sim, palavra, tá? Pensando realmente que nós somos profissionais liberais, nós precisamos para que nossa atividade seja de fato realizada. Eu sei que é um trabalho, ficou até, enquanto a gente conversava, eu estava pensando nesse tema, eu acho que fica até um pouquinho de escanteio, porque assim, a gente é um assunto de tanta relevância pública que parece que a gente trazer isso agora fica até um pouquinho, acho que soa um pouquinho snob, eu acho que é pretencioso demais. Mas eu acho legal a gente trazer porque você atua assim no dia a dia. Eu não sei se você já pensa dessa forma, se você pensa em ter um escritório especializado nisso. Como que você enxerga isso? Você acompanha outros advogados que trabalham só sobre isso? Eles conseguem, um advogado hoje, ele consegue atuar só com direito animal? perfeito. Bom, eu acho assim, o que você comentou sobre parecer um pouco snob, né? Eu não penso dessa forma, assim, eu sei que parece, né, pelo assunto, mas é o que você comentou, o nosso trabalho ele precisa ser valorizado, né? Então a gente também precisa bater nesse ponto. Só assim, eu peço até desculpa te corrigir nesse sentido, mas Não, fica à você vontade. comentou sobre o direito animal ainda não ser um ramo, né? Mas na verdade ele já é, sim, reconhecido como Sim, um ramo da advocacia. Se tá. eu não me engano, já teve algumas decisões nesse sentido lá em 2016, então não é tão recente, já tem um Sim, é verdade. tempinho, né, que Me expressei realmente mal então demorou aí. para O evoluir. que eu quis dizer é mais como nicho, vamos dizer assim, um nicho atuante, né? Um nicho Sim, atuante sim. sob a ótica profissional, né? E não Aham, legislativa de fato. Mas exato. perfeito. Mas ele é um nicho, sim, o direito animal. E dá para você viver de direito animal, né, como a gente costuma falar, desde que essa atuação ela seja assim bem estruturada, né? Então, eu até falei, eu vi que você falou sobre ter alguma pessoa, né, conhecer algum advogado que atue exclusivamente nessa área, e eu conheço mais de um advogado que Legal. atua assim apenas no direito animal. Vou até deixar aqui de indicação uma advogada que eu admiro muito, assim, foi a primeira que eu encontrei nas redes sociais e que eu comecei a ver que realmente eu podia fazer isso para mim também, que podia ser a minha profissão de fato. O nome dela é Giovanna Pocker, ela é advogada animalista, se eu não me engano, ela é do Rio de Janeiro, mas ela tá sempre em podcast, ela participou de um podcast assim bem movimentado, que é aqueles que as pessoas falam, ai, 20 tal coisa contra uma pessoa Sei, X. sei.
Então, ela sim. participou desse Legal. podcast, assim, ela é muito conhecida, até depois posso encaminhar o perfil dela para vocês, e ela atua apenas com o direito animal. Eu adoro a forma que Legal. ela trata a área em si, né, os ensinamentos que ela traz também. E uma coisa que eu acho importante também pro direito animal, mas também para qualquer área de advocacia, né, é a questão de estudo. A gente precisa realmente estar sempre estudando, porque, assim, é indispensável, a gente nunca para de estudar, a gente sabe disso, né? Então, eu busco bastante atualização por meio de cursos, leitura também de jurisprudência, que é muito importante, até mesmo eventos, que hoje nós já temos bastante eventos voltados para a área do direito animal, acho isso muito interessante. Já Aqui em mostra o São Paulo, amadurecimento, né, do mercado nesse exato, sentido. exato. E aqui em São Paulo ainda não tem muitos, mas tem bastante online que a gente pode participar. Então, assim, eu vejo o futuro dessa advocacia, né, específica animalista, como Legal. assim, qualquer outra área do direito, sabe? É sim viável, é sim vantajoso, mas é como eu comentei, precisa de estratégia também, né? Porque, querendo ou não, é uma área muito nova. Então, a gente precisa, por isso que eu acho que a especialização numa área específica é muito importante. Porque o conhecimento também traz autoridade, né? E é a Sim. autoridade que permite ali que você se destaque de alguma forma e que você traga relevância para aquele assunto. Então, eu já acompanho, já conheço, tenho colegas que atuam exclusivamente no direito animal e eu pretendo sim, né? Eu vi que você perguntou sobre isso também, eu pretendo atuar apenas no direito animal. Hoje não é minha área exclusiva de atuação ainda, né? Mas eu pretendo, eu só não posso dizer com toda certeza que eu serei uma advogada o resto da minha vida animalista. Talvez eu vá para outros lugares, sempre com a causa animal, mas para outros espaços Uhum. dentro do direito mesmo, não necessariamente advocacia. Legal. Alguma Talvez uma observação, área que Lígia? complemente, né, doutora? Nem Sim, sempre, ainda que não, nunca deixará de ser advogada, né? Nunca deixará de ter o exato. mérito da profissão, mas às vezes uma área que complemente. Se precisar, a advogada tá ali. Exato, Se exato. precisar, eu posso. Exatamente. Exatamente, eu penso Sim. muito Bacana também em isso. questão de concursos públicos, né? Porque eu acho que a gente precisa de uma mudança ali também, né? Então, de repente, promotoria, até mesmo juíza, eu não tenho ainda isso muito claro na minha cabeça, eu só sei que eu quero fazer algo grande para os animais, é a minha única certeza. Se for como advogada, perfeito, assim eu farei. Mas se não for, tudo bem também, o meu objetivo realmente é o bem-estar e a dignidade dos animais, sabe? Seja como eu consiga fazer isso, né? Em qualquer profissão, qualquer forma que eu conseguir fazer. E aí uma outra, enquanto você falava, me veio uma indagação que eu até coloquei aqui no roteirinho, foi enquanto eu fazia o roteiro, foi uma coisa que me veio na cabeça, assim. Eu acho que você meio que já respondeu isso, mas a partir do momento que a gente começa a profissionalizar qualquer ramo que seja, a gente está sujeito a atuar em ambos os lados, né? Em ambas as pontas. É, conforme você vai amadurecendo, você vai transformando o seu nicho em algo mais robusto, em que você começa a atender muita gente. E quando a gente fala de direito animal, a gente está falando de pessoas que tiveram, presenciaram, são tutores, ouviram ou estiveram presentes vendo maus tratos ali. Então, você atuando como advogada para assegurar que esse direito seja cumprido, para que as pessoas sejam penalizadas, mas também tem outro lado, tem o lado, por exemplo, da pessoa que está sendo indiciada por isso, está sendo acusada. É, como que você enxerga isso? Tá bem. Bom, eu costumo falar, né? A advocacia a gente sabe que ela, assim, é essencial à justiça. Mas eu, particularmente, Maria Vitória, eu escolhi a área do direito animal, né? Alinhada com os meus valores. Então, dentro do Sim, direito animal, a minha atuação é realmente voltada para a proteção e defesa dos animais, e não para, né, legitimação assim de condutas ilícitas. Então, eu não atuaria, acredito que eu não cheguei nesse ponto assim tão maduro o suficiente nessa questão jurídica de representar algo contrário do que eu acredito e do que eu defendo. E eu acredito que realmente a defesa dos direitos dos animais é algo muito específico mesmo. Então, fica difícil mesmo você ir contra o que você acredita, sabe? imagino. É. Lídia? Não, só observando vocês aí nesse quesito, né? Eu reitero as minhas afirmações que eu não teria emocional para lidar com essa causa, né? Às vezes, só pelos temas sensíveis que nós tocamos aqui, pelas histórias, pelo saber, né? Já me afeta, né? Eu gostaria de estar perguntando aí para a doutora
Maria Vitória, a respeito do nosso caso aí de repercussão geral que nós tivemos, né? Sim. No Orelha, que gerou muita impunidade, mas assim, parece que as coisas estão se desenrolando, né? No meio do caminho, eu achei que ia ficar por isso mesmo, que não ia mais ser encontrado ninguém. E parece que agora nós vemos uma esperança aí no fim do túnel, né? Se a doutora tem alguma colocação aí nesse sentido para nos falar. Bom, sobre esse caso, realmente é um caso que, nossa, teve uma repercussão muito grande mesmo, acho que mais do que outros casos que a gente já chegou até aí na mídia, né? E eu faço muito um link desse caso com aquele caso que aconteceu, se eu não me engano, em 2018, que foi o caso da Manchinha, né? Que era do caso do Carrefour, que era uma cachorrinha que ficava ali na frente, eu não lembro agora se era uma fêmea ou um macho, mas ficava na frente do mercado. Também ali foi brutalmente espancada, torturada ali, e, né, infelizmente faleceu. E ficou por isso mesmo, né? Eu lembro que na época a gente fez um barulho aí, mas acabou que ficou por isso. E esse é o meu grande receio ainda nesse caso do Orelha, né? A gente ainda está encaminhando, a gente ainda não pode afirmar com certeza se vai acontecer alguma coisa ou não. Eu, particularmente, acredito que ainda esteja nesse meio que investigando e fazendo alguma coisa justamente por conta da mídia, tá? É o que eu acredito. E de verdade, eu não acredito que de fato alguém será responsabilizado mesmo de acordo com o crime que foi cometido, infelizmente. Mas eu espero de coração, assim, a minha esperança é que isso seja tão, assim, que as pessoas enxerguem isso de uma forma tão absurda, porque é absurdo para mim, isso é um crime extremamente hediondo mesmo, a gente precisa falar sobre isso dessa forma. Então, eu acho que falta essa visão também nesses casos, né? E eu tenho a esperança de que pelo menos sirva como base, né, para casos futuros que infelizmente continuarão acontecendo. E é como eu comentei, esse caso da mídia a gente consegue enxergar hoje porque está na mídia, mas e o nosso bairro aqui do lado, e o cachorrinho aqui do lado? Isso acontece diariamente com diversos animais. É. Então, eu espero que isso sirva de exemplo do que a gente não pode aceitar na nossa sociedade e também para a gente cobrar as autoridades que tomem providências de fato, né? Nós temos legislações, infelizmente nesse caso, trata-se de adolescentes, né? Então, o ECA protege de certa forma ali, infelizmente, no meu ponto de vista, não será aplicada, né? O que deveria ser aplicado. Mas, de verdade, eu espero que seja uma referência de como lidar e como não aceitar os próximos casos, né? Que chegarem tanto pela mídia, quanto às vezes a gente escutar alguém comentar com a gente algo que aconteça, né? A gente não pode aceitar e, ai, é mais um caso, né? A gente precisa de um barulho, né? E eu acho que é isso que vai fazer a diferença nesse caso, assim, o barulho que está sendo feito. E assim, a gente não pode deixar morrer também, né? Porque agora estão falando bastante, mas daqui a pouco chega alguma outra coisa, talvez mais interessante, de entretenimento, de repente, e as pessoas esquecem um pouco desse caso, que foi o que aconteceu com o cachorro Manchinha, né? Então, eu espero que a gente sempre esteja falando sobre isso, até de fato termos alguma providência que realmente seja o suficiente ali para esses tipos de crimes, né? Por isso que eu falo, a gente nunca pode ficar quieto, né? Precisamos sempre estar fazendo barulho nessa área em específico, assim. A gente, esses casos, né, Mavi, é o que eu falei, é evidente que a gente não queria que acontecesse, mas se tem um lado, se dá pra gente tirar um lado positivo, por assim dizer, né, é que pelo menos as pessoas estão enxergando, porque se isso não tivesse notoriedade pública, no fim ia acontecer de qualquer jeito, né, ia acontecer só que por trás da nossa realidade. Então, se dá pra tirar alguma coisa de bom aí, que pelo menos isso a gente está enxergando e as pessoas acabam se mobilizando e tudo mais. Sobre esse caso Exato. especificamente, eu não sei até que ponto você está por dentro dele em termos de fatos e tudo que aconteceu, mas a gente até eu conversei com a Lídia rapidamente durante a semana, quando a gente estava ali escolhendo o tema, e eu vi que havia certas divergências aí quanto que aconteceu. Você sabe nos explicar exatamente o que houve, como que como que tá essa. Porque a gente viu de um lado muitas pessoas falando dos adolescentes, por outro, a gente viu até que saiu uma reportagem recentemente, um domingo, de que falando dos que na verdade não se tinha provas, enfim. Como que tá isso aí? O que você consegue dizer diante do que você viu? Bom, é uma questão delicada, né? Porque é o que eu falei, é muito questão de apuração, é uma investigação, apuração de fatos, de provas. E o que eu mais tenho são depoimentos e também um contato direto com o perfil que hoje, se eu não me engano, é o perfil oficial de Justiça por Orelha, né?
Eu entrei em contato, inclusive, com eles logo no início, quando eles eram um perfil bem pequenininho mesmo, e eles me passaram todas as informações que eles têm, que eles vão recebendo, que as pessoas vão falando e as pessoas vão denunciando, e isso é muito importante, né? Então, assim, nesse caso, infelizmente, a gente sabe que teve sim uma questão de esconder algumas provas, de ter uma prova e depois, de repente, não ter mais, essa prova simplesmente sumir. Tem 3 adultos sendo indiciados por coação, né? Tanto por ameaçar ali um porteiro, né? Pelo que a gente sabe até hoje, que era o porteiro que tinha esse vídeo, né? Então é complicado falar, porque veja, a polícia, né? Eles falam o seguinte: não temos provas que comprovem que naquele momento os adolescentes fizeram, né? Cometeram esse crime contra o Orelha. E aí vem algumas páginas de fofoca da internet, algumas pessoas divulgando que existem vídeos. Então, sim, nós temos vídeos, vídeos que comprovam claramente não só o caso do Orelha, mas também o Caramelo, que é outro cachorro comunitário. Ele não Sim. faleceu, inclusive ele foi adotado, se eu não me engano, por um policial, se eu não me engano é isso. Mas ele era um cão comunitário, ele foi tentado, assim, tentaram afogar esse cachorro nesse mesmo dia. Então, é muita coisa, tem muitos vídeos, temos sim provas, mas até que ponto as provas elas realmente valem de alguma coisa quando se tem influência, quando se tem dinheiro, quando se tem política envolvido, sabe? Então é isso o que me revolta muito e eu até fico um pouco com receio de falar sobre, né? Porque a gente se envolve em muitas coisas. Então, a gente sabe, influência, isso conta muito hoje em dia para uma justiça. Questão ali financeira das famílias, isso conta muito também. E a política também. Então, infelizmente, nesse caso do Orelha, o que a gente teve no início eram provas que existem e elas existem, e agora elas simplesmente não existem mais, e seja por uma coação e de repente essas provas foram excluídas, ou não, ou por alguma outra coisa que está acontecendo e a gente não sabe, mas que algo incorreto está acontecendo, isso eu acredito, porque existem sim, provas, né? E quanto mais eles falam não tem, mais essas provas são jogadas na mídia e falam assim, olha, tá aqui, como assim não tem, né? Entendi. Exatamente. Só um último ponto aqui também desses casos concretos que eu gostaria de trazer, até para saber como que isso se desenrolou, que é no caso do Joca, né, que nós comentamos agora há pouco, sobre o transporte de cães e tudo mais. Houve alguma evolução nesse sentido, legislativo ou normas, enfim, que alteraram em razão desse caso? Eu sei que ele ainda está, acho que, sendo debatido judicialmente, né? Mas desde então houve alguma evolução nesse sentido ou hoje segue da mesma forma? Qual que é a regra geral em relação a isso? Olha, essa parte de transporte aéreo de animais, né, é uma das áreas dentro do direito animal, porque tem várias áreas, né? E essa é uma das áreas que a gente vê essa falta de legislação, de fundamento, justamente porque não existe ainda uma legislação que proteja esses animais dentro desse tipo de meio de transporte. Então, o que a gente precisa? A gente consegue sim ingressar ação judicial ali para conseguir uma autorização para que esse animal voe dentro ali do avião mesmo, e não só como carga, né? Como infelizmente aconteceu com o Joca. A gente consegue fazer isso, por isso que eu até comentei, a gente usa um pouco do código de consumidor ali junto, né? Uhum. Nesses casos, mas infelizmente uma grande evolução ou uma evolução assim. Que valha de alguma coisa, né? Infelizmente ainda não tivemos. Então, essa é uma parte bem difícil, é o que eu falo, né? No momento que vai para a mídia, todo mundo fica assustado, mas depois de um tempinho é difícil a gente realmente ter algo que vá auxiliar nesse caso. Então, esse caso do Joca, e não só do Joca, mas outros animais também que aconteceu, né? Infelizmente, de falecer por conta disso. E pessoas ainda até hoje não conseguem autorizações para os seus animais. Às vezes, até um animal ali, às vezes é um amparo emocional da pessoa, ou, por exemplo, é um animal de suporte para alguma pessoa com alguma deficiência, né? Ainda tem um pouco mais de dificuldade, mesmo a pessoa precisando de fato daquele animal junto com ela. Então, infelizmente, é uma área que tá difícil ainda, dá para fazer, mas a gente, obviamente, precisa de muito mais, né? Legal. Mais algum ponto, Lídia, que você gostaria de acrescentar? Não, eu sou uma excelente ouvinte. Nossa, Mavi, é muito, muito bom te ouvir, viu? Fala muito Estou bem, tendo muito aqui com legal mesmo. você, Obrigada. estou tendo com você uma aula de consciência de ser humano, de como a gente tem que aprender a olhar para essas coisas com outros olhos, né? Porque a gente parece que nós temos uma trava, né, que nos impede de ver. O outro já é difícil, quem dirá os animais, né?
A gente que Exato. tem, muitas vezes a gente olha só para o nosso, né? Não olha para o animal do outro, né? Eu chego em casa, Exatamente. vou até o meu cachorro, né? Mas e o cachorro do vizinho, e o cachorro que está na rua, e o cachorro que está sofrendo lá fora, né? Então, nossa, é uma verdadeira aula mesmo de conscientização. Ai, obrigada, fico feliz que meu objetivo realmente é esse, é mais a conscientização, porque eu sei que é ponto principal nesses casos, né? E é aquilo, né? A gente não fala só sobre gato, cachorro, coelho, a gente fala sobre todas as espécies de animais. Então, o tanto de animais, assim, que são explorados e mortos, assim, realmente assassinados, né? E a gente segue a nossa vida tranquila, né? O judiciário também segue a vida dele tranquilo, as pessoas. E a gente cada vez recebe uma notícia pior que a outra, vai ficando Nossa. indignado, mas o que é feito, né? Então, é complicado. Mas faço meus elogios da doutora Lídia também para você, Mavi, muito Obrigada. legal, você se comunica muito bem, foi realmente uma aula, adorei te ouvir, parabéns mesmo, continua firme e forte aí nesse seu propósito. Eu Obrigada. recebi um puxão de orelha aqui da minha produção, falou que eu falei demais, então peço desculpas aí se eu falei muito, se eu Imagina, falei mais que a convidada, prometo melhorar nos próximos. imagina. É, mas muito legal sua participação, Mavi, obrigado mesmo. Se você quiser deixar suas redes sociais para que você possa divulgar, a gente faz questão de também colocar, assim que a gente fizer a publicação aqui e tudo mais, a gente faz questão de colocar suas redes sociais e suas palavras finais aí, caso você tenha algo para dizer. Perfeito. Bom, questão de redes sociais, é o meu perfil principal do Instagram mesmo, que é @mavilisboa. Eu utilizo ele mesmo por conta de alcance, né? Uhum. E as pessoas que eu tenho ali. E acho que uma observação que eu gostaria de deixar, assim, no final disso tudo, é que mesmo que seja uma área muito difícil, muito sofrida, né? Como vocês comentaram, nossa, eu não conseguiria atuar nessa área, né? E eu já pensei muito isso. Pensei, poxa, como que eu vou conseguir atuar nessa área, se é uma área tão delicada, que mexe tanto com o meu emocional, porque fala sobre o que eu acredito, o que eu defendo, sobre a minha percepção de sociedade também, então é muito delicado. Mas eu acho que é justamente isso que dá força para a gente continuar nessa causa tão importante. E eu realmente acredito mesmo que, assim, o que me motiva mesmo é o fato de que eu acredito que a advocacia, ela pode ser um instrumento real de transformação. A gente sabe disso nas áreas que nós atuamos, e eu acredito que isso também possa acontecer com a causa animal, né? Como já aconteceu, mas precisamos de muito mais. E nós somos avós, né, dos animais que eles não podem falar, então nós precisamos fazer isso por eles. E é o que eu comentei aqui no meio desse podcast, né, que eu falei sobre isso, de você fazer a sua parte como você puder. Eu acho que isso é o que vai fazer a diferença no final de tudo. Então, eu vejo que muitas pessoas falam: nossa, eu não concordo com isso. Mas é apenas isso e fica quietinha e não faz nada, não denuncia, não traz publicamente isso, ou até mesmo ali costumes que ela tem que ela pode deixar de ter, que não são tão Sim. necessários assim, produtos, né, roupas, tecidos de roupas, bolsas, sapatos, a gente consegue mudar isso, isso não é necessário. Isso é uma questão realmente de imagem, né, uma questão mais de ego, talvez até. Então, eu acho que assim, o que a gente consegue, né, o que cada um puder fazer pelos animais, já faz total diferença. E para os novos advogados aí também, que estão começando ou que pretendem trabalhar na causa animal, eu deixo aqui realmente de braços abertos, do que precisar pode contar comigo para qualquer coisa que envolva os animais, o meio ambiente em si. E também eu acho que nós temos que fazer o que nós amamos, né? Não visando apenas o financeiro. Eu sei que isso é muito importante, como eu falei, a gente precisa valorizar o nosso trabalho, mas no final a gente precisa também estar fazendo o que a gente ama de fato, né? Porque a gente vai ter mais força, no meu ponto de vista, de fazer alguma diferença. Então, estudem muito, se especializem, porque eu realmente defendo que especialização é uma coisa muito positiva para a advocacia, para qualquer área do direito. Questão de valorizar o próprio trabalho também tem que ser valorizado, sim. E principalmente não ter medo de ocupar espaços, né? Porque esse era um receio que eu tinha. Eu falava, poxa, mas tem tanto advogado inteligente falando tanta coisa realmente que as pessoas acham interessante. Eu vou falar sobre um cachorro, sobre um gato. Será que alguém vai querer Uhum. escutar? Será que alguém vai me dar espaço? Será que eu vou virar piada?
Então eu pensava muito essas coisas. E eu lembro, assim, uma frase que eu deixo aqui também, que a minha mãe sempre me falou, era a frase, assim, que muita gente conhece, né? Quem é visto é lembrado. Então, esse é o meu objetivo. Eu realmente quero fazer isso não por mim, não pela minha advocacia, sabe? Mas pelos animais mesmo. Então, eu acho que, assim, o que eu quero deixar para as pessoas é confiança, autoridade e realmente ocupem os espaços que vocês quiserem ocupar e que vocês puderem ocupar e façam a diferença da forma que vocês possam fazer, né? Perfeito. Muito legal, Mavi, muito legal. Mais alguma coisa, Lídia, que você queira acrescentar? Quem é visto não é lembrado. Seria praticamente o nosso lema do marketing, né, Renato? Pois é, Lídia. A Lídia que, ó, inclusive me insiste para eu entrar mais nas redes sociais, tá aí a mensagem da Precisa, Mavi, né? né, Lídia? A Mavi Preciso atuar Exatamente. mais, até a para o Mavi, nosso projeto ganhar sim, a notoriedade. Mavi é aquele Exatamente. tipo profissional que a gente fala assim, eu não sabia que eu precisava ouvir a Mavi, né? E a hora Ai, que que ela fala, legal, que nossa, legal, fico como feliz. vivia minha vida antes, sem, né? Não, sua Então, comunicação é muito legal, Mavi. Além de você, Obrigada. fica perceptível claramente que você gosta do que você fala, você gosta muito do tema, você realmente é engajado emocionalmente com isso, você se comunica e passa muito bem a mensagem. Então é legal te ouvir, não importa o assunto, tá? Então Ai, legal, fale, continue obrigada. Muito falando, continue obrigada. participando, sempre que possível a gente também vai te trazer aqui. É muito legal, você fala muito bem, você consegue transmitir a mensagem muito bem. Mas eu acho Obrigada que é de isso então, coração. né? Obrigado acho que pela é isso. participação, então, Mavi. Obrigado, Eu que Lídia, mais uma agradeço a vez. oportunidade. E eu acho que Obrigada, encerramos por gente. aqui. Em breve disponibilizaremos novos episódios. Estamos publicando, neste momento, apenas no YouTube de Porto Feliz, o perfil próprio da OAB de Porto Feliz. Mas em breve a gente quer disponibilizar também em outras plataformas aí, mas conforme o Legal. projeto for avançando, a gente vai melhorando. Tá certo? Valeu, Perfeito. obrigado a todo mundo. Obrigado, Mavi. Obrigado, Lídia. Obrigada. Até Obrigada, uma Mavi. próxima. Obrigada a Obrigada. todos. Tchau, tchau.